mas fazer alguns apertos, passar por alguns períodos austeros na economia, para daqui a 2, Pode 3 anos ser, se vamos pôr o estabilizar e Temer na aumentar fila muito do mais a pátio economia, do que lá. ficar nisso aqui a vida inteira, Concordo. cara. Vamos pôr o Temer, né? Vamos privatizar o Palácio de Buckingham. Por que que os caras falam esse negócio de austeridade e não corta no deles? Cara, É isso é exatamente, eu também sou discurso. Eu já contra falei isso. para você, na Também sou prática, isso é totalmente contra discurso. isso. Ô, Glaucio, você não Por pode que ser que não contra a acontece o PEC. ancapistão? Por que que não acontece? Primeiro, porque as grandes empresas se beneficiam larga e fartamente do Estado. Esse é o primeiro ponto que todos os liberais, comunistas, anarquistas, todo mundo concorda com isso aí. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo concorda com isso. E o governo serve para proteger os interesses dessa elite. Todo mundo concorda com isso, menos os economistas. Os economistas acham que o mercado é uma entidade mais poderosa que Deus e ela controla tudo. Aí você tem isso acontecendo, esses caras não vão abrir mão disso, não vão abrir mão disso nunca, a não ser que seja pelo Paulo Cogos lá privatizando as praias aí por as praias de São Paulo e invadindo o Rio, tal. Aí tudo bem, aí você pode debater do ancapistão tá acontecendo. Mas se isso acontecer, ele vai exaurir os recursos o máximo que der para vender o mais rápido possível no lucro que puder. Mas na prática, o Estado serve para regulamentar a propriedade privada dos meios de produção, não é propriedade privada das casas. Ele surge para poder falar, ó, o meu direito vai até onde o seu começa, para tornar as pessoas inimigas, porque aí as pessoas vão passar a me atrapalhar, eu vou aprender que elas me atrapalham, e vai ensinar esse tipo de coisa. Quando isso historicamente. Você pode falar, ah, não é assim porque existe o direito natural à propriedade do indivíduo, da vida, não sei o quê. Tá, isso no mundo subjetivo. No mundo ético, que é o que o libertarianismo prega lá, a questão ética e tal. Se todos forem éticos e respeitarem as propriedades, não vai ter guerra e tal, não sei o quê. Mas no mundo real, atualidade ela não é um elemento dominante. O que é dominante é a prática cotidiana. E na prática cotidiana as pessoas assaltam, elas atacam, elas tomam e criam estados a partir disso. Entendeu? De fato. Só que o que vocês estão propondo é que, então todo mundo agora vai parar de fazer isso, vai comercializar e vai achar que ninguém vai cometer esses atos. Se cometer, a gente se junta e mata todo mundo. Só que a questão é de quem é as propriedades? Quem legitima a propriedade? Quem tiver o canhão mais forte. Exatamente igual agora, só que de forma muito mais cruel. O que vocês estão propondo com o libertarianismo é privatizar os recursos que minimamente são de todo mundo no Estado. Já são uma bosta. Porque eles já são privilégios. Só que vocês querem fazer é que seja privilégio do privilégio do privilégio e você ainda supera isso dizendo que ainda isso é um monopólio legítimo. Eu posso ter um monopólio legítimo do Estado nas mãos de um Daniel Fraga, que acha que gente pobre não tem que dirigir carro, porque animal tem que morrer. E já falou isso. Então, é isso. Eu não vejo o libertarianismo como uma proposta melhor. Eu vejo a proposta ainda pior que o fascismo, cara. Porque vou ter o cara que é proprietário do terreno, se eu não concordar, eu posso ser morto na casa dele lá, porque ele comprou minha esquina, comprou minha casa, comprou minha rua, e se eu não concordar, eu que me foda. Entendeu? Eu posso. Esse que é o Ah, problema, não é cara. Eu assim não vejo como uma não é bem proposta assim que melhor. funciona, não, Glaucio. Olha só, a questão do uso dos recursos naturais, cara, eu acho que é de fundamental importância a privatização total de qualquer área, que seja de exploração, que seja de lazer, de cultura, porque é justamente a falta, essa tragédia dos comuns que a gente fala, né, de que, pô, se algo é de todos, então não tem um dono legítimo, não tem Não, aquela não, pessoa que tem um peraí. incentivo de. Não, peraí, Mer, Peraí, ô aí, Lucas. anota aí, Mer, anota Não, aí, é velho, depois. rapidinho. Não é argumentação, não. É que você falou da tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns foi refutada em 1997. A mulher que refutou ganhou um prêmio Nobel. Não existe tragédia dos comuns. Isso aí é falácia lá de escola austríaca. Não, peraí, Berg, olha só. Não, isso não é falácia, porque é pelo seguinte: se existe um bem que é comum, que é Foi de todos. refutado, Lucas. Foi Não, refutado olha e a só, mulher não, tudo ganhou um bem, tudo Nobel bem. com a Não, refutação, cara. mas só falar que é refutado não é refutável, merda, olha só. Se existe algo, vamos colocar aqui uma floresta, então, uma floresta. A floresta tá lá, é do Estado. Não é minha nem sua, não é de ninguém, é do Estado. Existem vários incentivos econômicos para você chegar naquela floresta lá de forma lógica, Então, Lucas, escondidinha, e explorar daquela floresta o máximo possível, no menor tempo possível, e sair fora, porque isso é ilegal. Se você for pego, você não tem aquele incentivo de Não. voltar para Peraí. lá, A cuidar tragédia da dos terra. comuns não tem estado. É um monte de gente que vive no lugar. Segundo a teoria, por exemplo, você tem um pasto que é comum a todos e todas as vacas morreriam de fome porque cada um colocaria mais vaca porque é egoísta. Isso foi derrubado pela teoria dos jogos lá, o dilema do prisioneiro, onde as pessoas da comunidade elas buscam o bem de si. Quem pode acabar com isso é um cara que vem de fora. Por exemplo, tem uma comunidade aqui de nós cinco. Aí vem um cara lá da puta que pariu pra avacalhar o negócio.
Já foi refutado. Depois te passo o A link. Eu fiz um prioridade vídeo. dele não é essa daqui. Ele não tem interesse nenhum em proteger esse lugar. Pelo contrário. Não, mas olha só, então esquece, eu acho que o nome, então o problema está no nome, tragédia dos comuns, esquece esse termo, então vamos usar aqui a prática, aqui, os exemplos pragmáticos aqui. Se Tá? existe uma propriedade que não tem incentivo nenhum para ninguém cuidar, para ninguém, porque o Hum. cara que vai cuidar é o cara que é dono, que quer fazer um uso econômico da terra, igual o Glaucio mencionou que o Paulo Cogos vai querer queimar tudo ali, vai querer destruir tudo, depois vender o mais rápido Não possível, destrói não. não, vai tomar Eu pra acho isso ele. muito racional, eu acho que é muito mais racional você pegar uma terra e fazer um uso econômico, seja explorando a terra e replantando. É o que a Fabricacel faz. Então, seja você abrindo pegando uma empresa, comprando sei lá, uma praia, por exemplo, e fazer um uso econômico dela para pegar um pedágio, sei lá, uma certa forma, para você explorar, fazer um merchandising nela lá. Acho que isso é muito mais vantajoso que você simplesmente chegar lá, é muito racional. Você pensar que vai existir um cara que vai querer destruir tudo, que vai chegar destruindo tudo. Ah, vou comprar, agora vou pegar tudo, vou destruir, vou vender. Não, acho que isso não é válido, porque o ser humano ele quer buscar o lucro. E se isso não for muito vantajoso, porra, não tem incentivo pro cara fazer isso. Agora, só rapidinho, questão da ética, da moral, é o seguinte, a gente fica falando aqui que isso vai estar no campo das ideias, campo pragmático, mas a questão aqui é justamente saber, pelo menos saber o que é certo, o que é errado. Porque tudo bem que nem Mas todo não tem mundo segue como, a isso ética é anarcocapitalista. definição subjetiva, Lucas. Não, não tem como a Não, gente saber o que é certo e o que é errado. existem alguns princípios que são fundamentados Não, não através de Tem, a existe. axiomas escravidão, por lógicos. exemplo, era um Fala um princípio então, fala fundamental lá no começo do Império Romano, era um princípio fundamental. Inclusive, era um princípio fundamental que mulheres não tivessem propriedade, porque elas não sabem o que Mas é um fazem. princípio ilógico, não tem fundamentação lógica. Qual que é a Ok, fundamentação lógico. lógica que você me A trazer para lógica defender a nasceu bem escravidão? depois, a lógica nasceu lá no século V antes de Não, Cristo. É exatamente, um mas o momento fato histórico, de criaram a alguém não lógica. reconhecer, o fato de alguém não ter a percepção para reconhecer o que é um axioma lógico, Aí o que vem é uma de Deus reflexão isso, vem de quem? filosófica, isso não anula o Vem fato de de que quem essa existem reflexão direitos que filosófica? são intrínsecos à natureza Não do homem. existe direito, Lucas, isso é inventado também. Isso foi tudo criado por a gente, para poder viver melhor. Não, olha só, A gente então achou que ia agora ser melhor se a gente colocar aqui só para visão criasse prática, certo. então, pragmática, então, para a gente não entrar nessa Não, foi discussão isso. filosófica, tudo bem, vamos entrar daqui a pouco então, mas peraí, eu acho que é de uma importância fundamental você passar para as pessoas, além da ideia do que aquilo é vantajoso, aquilo ali vai ser melhorzinho para você, conveniente para você. Eu acho que é muito mais importante você explicar por que aquilo ali é errado. Por que você não tem direito de mandar sobre outra pessoa? Por que você. Simplesmente, vamos anular então a questão dogmática. Vamos anular toda a questão filosófica acerca disso. Vamos partir do simples princípio aqui, de que eu acho que todo mundo aqui da sala vai concordar, de que inocentes não devem, em hipótese alguma, ser agredidos. Eu acho que não, Hum. pelo menos não é justificável você agredir uma pessoa Mas inocente. isso foi Você não precisa historicamente ser foi assim. você Sim, não mas o precisa ser problema é a definição de inocência. Esse que é o problema, É, Lucas. Se for pois é. o regredindo, inocente é o esse que cara é o que Pois é. problema. simplesmente não agride ninguém. Você concorda com essa Sim, mas o definição? que é agressão? Eu fui O que é conversar com o agressão? ANCAP uma vez, o ANCAP, eu dei o exemplo para ele o seguinte, é aquele Cogos lá, aquele doente mental. Eu falei para ele o seguinte, beleza, eu tô andando na rua, o cara passa a mão na bunda da minha mulher, isso é uma agressão? Não, Aí mas ele aí falou que não, não, depois ele o falou que Merlin, olha era. só. Não, não, deixa eu só completar. Primeiro ele falou que não, depois eu apertei ele falou que era. Eu falei, beleza. Qual que é a pena que eu dou esse cara? A pena que você quiser. Ah, então se eu quiser dar um tiro na cara dele, tá justificado porque ele passou a bunda na minha mulher? É. Não, Então, cara, é Merlin, muito não subjetivo, pode ser. Lucas. Não, Esse que é mas o não é problema. subjetivo. Peraí. Eu Primeiro que a vou. gente O tem que refutar a ideia Aristóteles de tem que um tudo é exemplo relativo. melhor. Peraí. Eu gosto do Aristóteles que ele fala o seguinte, que o Aristóteles vai para quebrar o platonismo, que isso é platonista que você está propondo. Como eu falei no começo do Hangout, que isso é platônico. Você achou que não era, tá? Mas vou dizer, o exemplo do Aristóteles, ele fala o seguinte, se eu tenho um navio, eu tenho um navio, e eu transporto mercadorias do Zoeiro, que o Zoeiro tá rico aí, é empresário, tem dinheiro pra caramba. Então eu transporto as mercadorias dele do Zoeiro, os jogos que ele tem pra comprar, enfim. Só que não são meus. Tô levando coisas de outra pessoa que o Zoeiro comprou lá, os jogos dele no meu barco. Tô pondo pra modernizar. Mas ele fala de mercadorias, né? Eu tô levando no meu barco mercadorias do Zoeiro de um lugar a outro dentro do mar e começa uma tempestade. Eu sou um cara que tem uma certa prática no mar, eu consigo dirigir bem meu barco e tal, mas pode ser que essa tempestade ela derrube o barco. Pode ser que derrube o barco. Se Aí o que acontece? O que é mais ético? Eu jogar as coisas do zoeiro fora, que não são minhas, para sobreviver e chegar do outro lado, ou tentar levar as coisas do zoeiro, já que as coisas são dele e não são minhas, até o outro lado e me arriscar e arriscar minha vida? O que é mais correto, eticamente?
A pergunta é essa. O Glaucio, você poderia repetir, por favor? Só o finalzinho, por favor. É assim, ó. Eu tô levando mercadorias Não, minhas só o no finalzinho. barco. Então, o que que é mais eticamente correto? Ele coloca. É eu jogar as coisas fora para eu sobreviver, dizendo que elas não são minhas, ou eu tentar arriscar já que elas não são minhas para poder levar, não são minhas para poder levar até o dono Já delas. que o zoeiro O que tá que é mais Olha confiando ético? só, em tá, você, né? tudo bem, olha só. Essas questões que vocês estão me colocando, esses meio que esses dilemas aí, isso aí, cara, é um problema, é uma tecnicalidade da questão. É um problema técnico. Quer dizer, eu não vou nem entrar naquele argumento Mas moral é dilema, senão seria Não, moral, olha só, Merlin, olha só. é porque é um Eu não vou problema nem entrar moral, não é naquele dilema. dilema. Tudo bem, Merlin. Eu não vou nem entrar nessa questão do universo paralelo que vocês estão criando. Não, tudo bem, eu nem vou levar isso em consideração, mas eu acho que vocês estão colocando aqui questões aqui que são Não, foi meramente Aristóteles técnicas. que colocou, Existem não foi falhas técnicas, mas as Aristóteles falhas lá no técnicas não século. refutam uma teoria ética. Isso é uma falha técnica. Refutam. A Isso partir do. refuta a Não, não, ética. Ele não está ignorando a ética. Ele está falando que os não, dois casos são o morais e Glaucio. éticos É a e partir ambos são daí, Glaucio. corretos. Não, o Glaucio. É a partir daí que entra a filosofia a ciência do direito. Existem Sim, princípios que jurídicos, como aí igual foi já do refutada, Merlin, já o O foi Merlin uma havia direito é teoria. citado. artificial, Lucas, esse Lucas, é o problema. O Merlin. é Não, tudo isso. bem. O Mas a discurso questão é a ele seguinte: é ideal. quando algo é errado ou não, a partir de que momento uma ação é errada ou não, isso aí vai Hum. ser ter que ser resolvido dentro de um escopo meramente prático, assim, uma questão Exato. jurídica. É um exemplo prático. É, mas é Sim. possível da gente identificar questões filosóficas objetivas que Lucas, Não, fogem o não que desse você tem. Não, âmbito. faria? peraí, ó, Objetivamente. sabe por que que não tem? Vamos então, o que você faria? Não, 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 vamos deixar olha, esse exemplo aí Merlin, que. Peraí, só um minutinho, Lucas, eu rapidinho um exemplo aqui. Vamos pegar o próprio exemplo que você deu, porque você está querendo desconsiderar o exemplo do Glaucio, falando que é um dilema, não sei o quê. Beleza. não é um dilema, Não, eu responderia ele aqui agora, eu tá, responderia tá, ele. tá, mas vamos Não é voltar ao melhor seu do próprio Aristóteles, exemplo. só para repetir. Do Aristóteles. Vamos voltar ao seu próprio exemplo. É lícito, como é que é? Moral, agredir um inocente, né? Foi o que você falou, né? Se é moral, agredir um inocente. Beleza. O cara que tá. O cara tem num cenário anarcapitalista, tem uma casa, uma mansão cheia de comida lá, e eu tô passando fome, eu invado a casa dele e encho a cara dele de porrada pra roubar comida. E aí? Eu não tô agredindo um inocente? Tá. Quem que é inocente? Esse que é o problema. É inocente em que visão? Não, você não tá, você tá agredindo o agressor, no caso. Mas, Eu ô tô Merlin, agredindo o todos esses agressor? casos, eles O são cara é. resolvidos. Ô Merlin, eu sei que não adianta você ficar me propondo várias e várias situações que, olha aqui, ó, refutei a teoria ética do anarcapitalismo com esse exemplo, com esse. Isso aí, cara, são meras tecnicalidades da questão jurídica. É por isso que existem dentro do âmbito jurídico vários princípios. Existe o da proporcionalidade, da anterioridade, Não, não a sei o quê. filosofia, ela é taxativa. Direito e Não, moral é subjetivo e ponto. Não existe peraí. Até a teoria objetividade do em Não, isso aí é direito e moral. nazismo. Isso aí, falar que Não, a direito teoria tudo é jurídica. relativo, isso é nazismo. Se abre Não. precedente para você Tem Não, eu tô vários justificar falando filósofos. ética e moral, não tô falando de direito, não, Lucas. Ética e moral é subjetivo por definição. Não, porque a ética, não, aí depende também da nossa definição de ética e de moral, porque é complicado você dizer que Sim, por isso que é ética é subjetivo, aquilo. é justamente isso, Lucas, pela Não. dificuldade de Mas eu não tô estabelecer. falando do conceito, eu tô falando da palavra, tô falando do conceito. Vamos colocar o conceito aqui. Qual que é o conceito? O que eu quero dizer com ética? Eu quero dizer que é uma certa. É como se fosse uma linha guia que vai dizer aquilo que você tem o direito legal de fazer ou não. Mas como que eu vou obter essas respostas? Através de axiomas lógicos, que são verdades autoevidentes, ou seja, são necessariamente verdadeiras. Que a negativa, então que a contradição é necessariamente falsa. Por exemplo, você dizer que não existe nada absoluto, em que fundamenta, Não, por não exemplo, a falei nada, teoria. não. Tô falando de Não, tudo moral bem. e ética. Em Não que falei que que não fun... existe Não, nada. tudo bem. Não. Então, vamos colocar aqui. Vou definir para você aqui o que eu entendo como moral e ética. Você não precisa concordar comigo, não. Eu não quero impor essa definição, não. Só para você, a título do debate, que ser mais saudável e inteligível aqui. O que eu entendo como moral? Moral, eu entendo que seja. Eu não quero que você concorde comigo, não. Pode discordar também. Porque até as palavras são, além de ser de difícil compreensão, elas são polissêmicas, né? Tem vários significados. Mas o que eu quero dizer como moral é sua percepção pessoal de valores. Se Não, aquilo ali é não, isso melhor. é ética. Não, mas Moral é aí, você, costumes não, e aí, tradição. é exatamente o que Não, eu eu tô tô falando falando aqui. de conceito Você está querendo. acadêmico. Não existe. Não Lucas, existe. não Não existe. existe debate sobre isso. É um Até no conceito acadêmico. significado etimológico, essa palavra ela foge da objetividade.
Se você for pegar todo o dicionário legal, o que encontra de mais objetivo é a etimologia, que é para que essa palavra foi criada, qual que é a origem dela. Agora, fora isso, existem várias palavras que até o conceito etimológico fogem da percepção cultural. Quer dizer, eu não quero que você se apegue aqui à moral. Tudo bem, se você não concordou com a minha definição de moral, simplesmente descarte. Então considere ela em pauta de debate. Eu não quero que você impor a definição para você e você impõe em mim, não. Eu não estou falando. Tudo bem, Não, você não tô concorda com falando a de minha definição. definição Olha acadêmica, só, Lucas. Eu gosto de usar a academia pra gente ficar nessa não discussão tem sem essa de a gente saber. definição. Não, tudo bem, não. Isso aí. Vão existir várias vertentes que vão dizer que moral é aquilo, várias vertentes que vão dizer que Sim, as que ética é aquilo dizem que é outro. objetivo são todas cristãs. Isso dá alguma pista Sim, pra você? Não, ou não, peraí. platônico. A moral cristã, aham. Vamos explicar aqui o que é. Então, Isso é Merlin, eu não quero, eterno, a não quero colocar filosofia aqui, começa eu não no quero final, colocar definições aqui não, platônico. gente. Deixa eu concluir meu raciocínio aqui, que eu não quero colocar definições aqui não. Quero apenas que vocês compreendam que eu tenho Você não como tem percepção. definição também. Não, eu quero que vocês compreendam o que eu quero dizer com aquela determinada palavra, que é isso que é um debate de definição. Eu não quero impor nada para vocês, nem quero que vocês imponham nada, não. A questão é a seguinte: moral eu tenho como isso. Se você não concorda com esse significado de moral, tudo bem. Fala assim, Lucas, eu não concordo, para mim você está errado. Mas eu quero que você compreenda o que eu quero falar quando estou dizendo moral. Então, para isso, eu estou definindo a palavra moral. A palavra moral, o que eu tenho como Sim, moral? peraí, ô Lucas, não adianta você definir, porque você está falando de um sistema. Então você está falando que um sistema funcionaria baseado em uma definição de moral. Se essa definição é sua, esse sistema já não vai funcionar, porque a minha definição Não, do não, mas Glaucio eu estou do debatendo Euro é conceitos, outra. É o eu tô sistema sendo que não semântica funciona aqui. com a sua premissa. Olha só, então eu vou até tirar essa palavra moral, eu vou colocar maçã aqui. O que eu tenho como maçã? Maçã, para mim, é a sua percepção pessoal acerca de determinados valores. Agora, pera, o que é pera? Vamos fazer uma analogia com a ética. Para mim, a pera é aquela linha guia, aquela norma padrão que serve, que pode ser aplicada de forma universal para todo mundo, que não caia em contradição lógica e que seja uma coisa fundamentada através de verdades autoevidentes, que são necessariamente verdadeiras. Dizer que Verdade é algo. autoevidente na Dizer que, ação humana? O que é isso, Lucas? De onde você está tirando isso? como é que é o negócio? Não existe verdade autoevidente na ação humana no planejamento de uma ação. Não, É o que eu não. estou É porque falando, existem, é não, existem, lícito. Merlin, existem várias formas dedutivas e indutivas Sim, de você é chegar a um exatamente isso determinado que eu estou te norte. falando, Lucas. É por isso que isso que você está falando não funciona, porque é subjetivo, cada um tem o seu. É Não, a justamente lógica isso. não é subjetiva, Merlin. É impossível, em Então, qualquer é lugar do objetivo, na planeta, sua em opinião. qualquer sistema de conceitos, existe um quadrado de 3 lados. E é nisso que o direito natural se fundamenta. Ô, É Lucas, basicamente. quando a gente fala de objetos, aí tudo bem, não existe um quadrado três lados. Eu estou falando de Mas isso nem é objeto, é um conceito. percepção do que é certo e o que é errado. É certo, sei lá, é certo você invadir outro país e matar todos os indígenas? Pelo Andy Ray é. Andy Ray, sei lá o nome dessa Sim, desgraça. any range. E aí? Esse que é o problema, Lucas. Para mim, Contanto que na o minha governo diga que percepção é, pode, Merlin, tem na essa minha questão. percepção. Oi, o que gosta? Apesar dela ser contra a intervenção estatal, contanto que o governo diga que pode atacar, ela concorda. Sim, na minha percepção pessoal ética, por exemplo, você está num cenário anárquico e, sei lá, metade da população tem bens e recursos e você não tem, na minha ética é totalmente legítimo essa outra metade matar todo mundo e pegar. E se eles não quiserem dividir, matar todo mundo. E aí? A minha ética está errada e a ética que fala o contrário está certa? Esse que é o problema, Olha Lucas. só, não, ô Merlin, vamos deixar algumas coisas definidas aqui de forma clara. É o seguinte, cara. O conceito objetivo, ele indifere do que você acha que é certo ou errado. Indifere do que eu acho que é certo ou errado. Ele é uma coisa que vai se autoimpor por ser uma verdade autoevidente. O que é uma verdade autoevidente? Você pega, por exemplo, os É melhor princípios você dar um lógicos. exemplo, então. Dá um exemplo de uma Aham. ação humana que é uma verdade auto-evidente pra gente ver o Não, que você funciona. pega, por exemplo, os princípios. Porque não existem ações positivas que são deduzidas através de axiomas lógicos, que são verdades absolutas. O que existe são ações omissivas, são direitos negativos. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que é objetivamente correto eu sempre dizer que é contraditório você agredir uma pessoa inocente. Posso dizer isso. Porque Sim, para mas esse você é o agredir uma problema, pessoa Lucas. O inocente, que é uma pessoa inocente, Lucas? Você não tá entendendo o olha ponto. só, não, é fácil de explicar, cara. Isso é o seguinte, tira o inocente da questão aqui então e vamos colocar o seguinte. Vamos colocar Descartes então aqui, ó. Penso, logo existo. Quer dizer, o próprio fato de você pensar já prova que existe uma existência. Porque para alguém, para um ser, para algum agente ter potencialidade de pensar, é preciso que pelo menos ele exista. Então, por exemplo, esse silogismo do Descartes
uma verdade autoevidente, ou um exemplo disso. Agora, existem outras, a ética argumentativa de roubo, por Sim, mas exemplo. você não está me citando um exemplo de ação A humana. ética argumentativa, por É exemplo, de só você me roubo. citar, Lucas. Não, peraí, a ação humana já difere um pouco, porque a ação humana é uma forma indutiva de você chegar a um determinado padrão, uma determinada norma, por exemplo. Por exemplo, a praxeologia vai se fundamentar o quê? No Praxeologia é só descobrimento. um plágio de Marx com os utilitaristas, cara. É só isso. O cara pegou dois teóricos, juntou, fez uma maçaroca, como os outros não leram, os que vieram antes, A é muito praxeologia, fácil. ela é Infelizmente interessante, é mas isso. eu particularmente eu não sou adepto a ela. Eu prefiro muito mais a filosofia Eu sei, você não adapta racionalista. a quase nada da escola austríaca, você não adapta ao preço, você não adapta à ideia de que o monopólio tem que quebrar, você não adapta a quase nada, a gente já viu. É. Não, Sim, o mas eu monopólio quero que o legítimo Lucas tem que dê um quebrar, exemplo você que vai ter que de quebrar. ação ou omissão ética que é objetiva. Ele não deu até agora. Um só. Esse que é o problema. Não, é claro, pô. Olha só, eu falo que agredir inocentes é uma coisa legítima, e você fala, mas você não sabe o que que é inocente. O que que é inocente pra você? Inocente é uma coisa subjetiva. Mas não deixa eu explicar o que é inocente, porra. Porque, Então olha explica. só. Tá, tudo bem. Vamos colocar aqui uma situação aqui prática aqui agora. Não, você falou que ia explicar inocente. Você ainda. Depois a gente vai por Não, exemplo. tudo bem, não, pra gente chegar até no inocente, pô. Por que que uma pessoa é considerada inocente? A pessoa é inocente a partir do momento que ela não interfere fisicamente na propriedade de outrem, denegrindo a propriedade de outrem. Agora você fala o seguinte, mas se uma pessoa esbarrar em mim na rua sem querer, isso vai refutar a teoria da Ah, tá. narcotráfico. Então seu Não, cara é isso dono é uma de todos os. tecnicalidade da Então, se o teoria. cara é dono de todos os rios do Brasil e eu tô morrendo de sede, ele é o inocente, eu não posso ir lá dar um tiro na cara dele, é isso? Aí depende. Isso aí, a ética já não diz nada quanto a isso. Isso aí já vai ser a ética normativa que eu estou falando aqui agora. Isso aí já vai ser uma teoria da vertente da praxeológica. Como que se adquire uma terra de forma legítima? Já tem outra teoria de Hofbauer, do homesteading, que você tem que. São Não, eu essas. tô falando de inocente, eu tô falando da palavra. Você falou inocente, eu tô falando pra você. Inocente na visão de quem? Na minha, na sua? Eu fiz um vídeo de terrorismo aí que eu tive que tirar do ar. E é exatamente isso, quer dizer, você é obrigado a falar terrorista é mal e ponto final. Ah, mas ele tá fazendo isso por quê? Não importa, ele é mal porque tá matando pessoas. Então isso é Ele é subjetivo, mau Lucas. porque ele Esse que é o está. ponto que você não Não, tá ele é entendendo. mau porque ele está negando a autopropriedade do outro. Por exemplo, para você E os Estados agir, Unidos você faz o precisa quê quando ele reconhecer que invade o existe uma. Iraque? Os Estados Unidos está fazendo o quê quando ele está invadindo lá? Não é isso? Não, peraí. Não entendi o que você falou, cara. Você falou Sim. em cima de mim. Que os Quando os Estados Unidos, Estados quando Unidos atacam invadem o Iraque, eles não estão fazendo exatamente isso? Não, estão, claro, eu não apoio isso, não. Peraí. Mas sei que não existe também uma apoia, mas por questão que ele faz? estratégica, peraí. Se a gente está atacando um lugar que é comprovadamente, que vai ser comprovadamente, que é uma ameaça em potencial de, de, de uma escala significativa, então aí já entra uma outra questão, já é a questão da tecnicalidade. Será que até que ponto a gente, por exemplo, a ameaça, ela pode ser considerada uma agressão? Sim. Se eu chegar numa rua Mas todos vão e sair concordar que é atirando uma pra tudo agressão, quanto é esse é lado. o ponto, Não, Lucas. Todas as pessoas vão mas, concordar com isso. peraí, mas a gente tem que chegar nesse debate, nessa conclusão através de debate. É claro que nem todas as pessoas são libertárias como eu. É claro mas nem por isso os princípios objetivos deixam de existir. Apenas as pessoas não reconhecem esses princípios. Então, o que cabe a Não, gente quer fazer dizer que ele enquanto não é não liberta? objetivo. Se as pessoas. Uma coisa objetiva. Para o cara negar uma coisa objetiva, ou ele é doido, ou ele é analfabeto, ou ele tem um problema cognitivo. Se você fala, isso aqui é um quadrado porque tem quatro lados, e o cara fala, não, isso é um círculo, ele está com algum problema. É isso que eu estou falando. Você está querendo negar uma subjetividade que em humanas é latente. Psicologia, principalmente. Psicologia é Mas o isso é estudo da subjetividade humana. Mas isso é até uma questão mais filosófica, de descobrir os princípios, essa questão da lei natural já não é muito da área da pragmática, sintética, de você olhar, observar empiricamente, é muito mais reflexões a priorísticas, você quer dizer, você ter algumas Você está reflexões. propondo. Você está propondo Então, reflexões a priori. essas reflexões filosóficas que eu faço, E não dado a existem. existência de verdades autoevidentes, Não e dado existem. a existência de que a lei natural existe, Elas têm e que ser pode ser provada pesquisadas. através Não da... existe lei natural. Essa que é a questão. No sistema Sim, cita uma humano lei não existe lei natural aí. natural. Hein, ô Glaucio? Aí é o debate, é o justnaturalismo contra o materialismo. Isso vai ser ad eterno. Existe para algumas pessoas que acreditam no justnaturalismo, existe um direito natural, existe um jus natural, existe um elemento que é dado. Como, por exemplo, é o debate que, inclusive, quando eu conheci o Merlin, eu falei sobre isso. O Merlin estava falando, sempre existe uma estrutura estatal, que é quando alguém se usa de coerção física de qualquer tipo.
Falei, depende. Isso é uma visão do contratualismo, que é a mesma que você está apoiando. Porque na época eu só tinha estudado a teoria geral do Estado, minha visão era bem reduzida. Sim, na teoria geral do Estado eles usam uma visão justnatural. Lógico, eles querem defender que o Estado permaneça de eterno, sempre... só que não necessariamente é isso, né? E é o debate entre o materialismo e o idealismo. E o idealismo nem sempre é um idealismo sobrenatural. E é isso que acontece em muita questão. Muitas vezes ele é essa questão justnatural, mesmo o justnaturalismo não sendo um fato autoevidente. Eu não vejo o direito nascido nas árvores. Eu vejo um direito Mas que foi conquistado por acordos, por ações humanas, vamos usar assim esse termo, por fatos históricos. E é mas isso. o Glaucio, Entendeu? Por isso que não é mas natural. uma Senão teoria ele ética, nascia ela não igual é a uma teoria. gravidade. Não, mas a teoria ética não se propõe a ser uma coisa natural que vai existir desde o primórdio da humanidade, não. Ela é uma coisa que existe, mas que é preciso de uma certa racionalização para você chegar até essa determinada verdade. Porque está lá e a gente não vê. É igual a gravidade. Quando nós descobrimos a gravidade, a lógica é igual da Não, ciência mas a exata. gravidade é diferente. A gente não pode É colocar, igual. a gente não É pode colocar idêntico, essas cara. teorias É físicas idêntico. no Ela é mesmo patamar. igualzinho à gravidade. É uma verdade autoevidente porque alguém foi lá e analisou. O É que direito nem. Não, mas natural é a a mesma gravidade não é coisa. Errado, né? a Peraí. gravidade, por exemplo, não é absoluta. Você não prova a Não, gravidade através de axiomas lógicos. ô Lucas, e que estava errado, porque os primeiros achavam que a gente era puxado para o centro da Terra, enquanto se descobriu que a gente é empurrado. Então, é Não, verdade sim, autoevidente. exatamente por isso que eu estou falando Não, que é isso que eu tô. uma verdade filosófica não é uma É verdade isso que eu tô física. querendo te falar. Verdade, você está usando verdade autoevidente de maneira errada. O que é uma verdade autoevidente, um axioma? É o sal é salgado. Isso é a água é molhada, o açúcar é doce. Você falar em axioma de comportamento humano ou de premissas humanas, isso é totalmente incabido. Não existe isso aí Não, mas não. não é comportamento humano, é aquilo que é uma espécie de direito. Aquilo que você vai ter o Sim, direito mas não trivial de existe fazer ou não. direito. O que é o Não, direito? cara, não existe direito na Você prática, cara, delimita mas a uma área e filosofia que fala vai que é tratar isso. sua. Sim, você delimita uma. Você chega primeiro em uma área, aí você delimita ela e fala, essa área é minha. Aí eu chego lá, você fala, não, eu tenho o direito natural de delimitar isso aqui. Ué, direito de quem? Uhum. Eu também quero essa área. Eu Não, quero também porque a você É questão do minha. delimitou. Homesteading é o seguinte, a questão do O, Homesteading é o tem o seguinte, vilão da história em quadrinhos lá, que é o simples, Dr. Doom, que ele acha que tem direito ao universo. Ele tá certo? Ele tem direito de conquistar o universo. É direito não, dele não tá ser certo. Ele não tá proprietário do objetivamente universo. certo. Ele, Não, é se o ele tiver direito uma, não, objetivo, ele peraí. sabe disso, Não, é se ele tiver auto-evidente uma para ele. justificativa, se ele tiver uma justificativa que vá trazer, igual a teoria do Homesteading, ela não é deduzida através do direito de autopropriedade, é diferente. Ela é uma teoria, que é, por exemplo, a teoria da propriedade de Hofbauer, que ele explica que é o seguinte, é a única teoria capaz de solucionar todos os conflitos e não entrar em contradição. Agora, se você discorda dela, tudo bem, propõe alguma teoria aí que seja capaz de solucionar todos os conflitos e que não entre em contradição e que seja universalmente aplicável. Não Ué, existe. tudo ser de todos. Até Tudo por ser de indução, quer todos dizer, não até tem por conflito. eliminação das piores hipóteses, a lei natural prevalece, o direito de propriedade Lucas, prevalece. tudo ser de todos não tem conflito. Não, não, mas exatamente, tem Se conflito todos sim. concordarem. Todo mundo, não, se todos concordarem sim, mas a gente vive num mundo que pessoas discordam, que pessoas querem Sim, mas colocar isso alguma se coisa, que pessoas aplica à querem sua ganho terra, ô econômico. Lucas. Mas isso é pior na sua afirmação, porque se todos não concordam que tudo é de todos, todos vão concordar que o pedaço de terra que você delimitou é seu. O cara não quer concordar que tudo é. Ó, vamos usar todo mundo aqui. O cara não quer concordar com isso, ele é egoísta. Não, peraí, Aí ele mas vai a concordar com questão não é você que se ele delimitou a vai terra? concordar ou não, a questão é que eu vou determinar um padrão objetivo que não Tá, seja qual seria então? contraditório Me e que seja explica aí capaz. como é que se legitimiza a propriedade. Explica aí que eu não sei. Não, você, por exemplo, pode chegar numa terra e misturar a sua mão de obra, o seu trabalho, a sua reflexão da existência, por exemplo. Se você existe, você vai fazer ações, e essas ações vão modificar a natureza ao seu redor. Então, se você mistura essa mão de obra, que é a sua extensão da existência, em um determinado bem econômico, pode ser uma terra, pode ser um objeto, você basicamente está fazendo com que a sua existência seja prolongada daquele determinado bem. E isso é objetivamente válido. Sim, Não mas tem eu quero contradição. existir também, eu quero ter existência aí. Cadê minha terra? Você vai me dar metade da sua pra eu também coexistir com você ou não? Não, tudo bem, mas Esse aí é o você chegou problema, primeiro, Lucas. Não, peraí, mas aí a teoria vai falar exatamente isso. Existe uma sequência lógica, um ordenamento que vai estabelecer o que você pode fazer ou não, quando você pode fazer ou não. Que no caso da teoria do homesteading, que é o direito de propriedade de alguma terra, a primeira pessoa que chegar somente que vai ser e misturar essa mão de obra terra que vai ter
a propriedade, a posse legal da terra. Ah, entendi. Então, se o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 10 milhões chegou na frente, vão ser 90, enfia o dedo no rabo e roda, né? Mas É será que isso? essas, mas será que essas pessoas estão fazendo todo o uso de toda propriedade, todo o terreno, de toda a posse do Isso que Brasil é o que inteiro? N. Eu acho Hand difícil. afirma. Bom, Exato. mas Como você desde falou, quando toda propriedade tem posse a tem ver que ser com. toda fuzilada. Aí seria, no caso, um decreto, né? Você decretar, eu tô decretando que eu Se eu for tenho dono da direito de terra, eu toda posso. essa terra. No Ancapistão, se eu for dono da terra, eu posso. Inclusive, se você for minha propriedade porque você se doou, eu posso, inclusive, transformar você em linguiça depois. Porque é Pode. tudo permitido dentro dessa. E não Não, é, se, e não é se eu nem me doei, ferimento a PNA. Não é nem ferimento a PNA porque você deixou. sim, isso é verdade. Então, você acha que eles estão pensando no quê? Estão pensando em transformar você e eu em carne de açougue, para Mas virar é órgão exatamente por isso que nós pro mercado devemos, negro. é exatamente por isso que nós devemos defender instituições de defesa e de justiça privadas que estejam alinhadas de acordo com a lei Elas que natural. vão arrancar seu rim, cara. É a Ah, instituição elas, privada elas que vai são arrancar seu rim. muito, seriam muito mais eficientes que o Estado é hoje. Para arrancar seu rim, porque Porque, você não até porque pagou a elas conta da atuam sob Peraí, sentido de mercado. peraí. Ô, Lucas, você tá me dizendo que um direito natural precisa de não sei o que privado para garantir, então não é natural, caralho. Não, mas aí é que você está confundindo. Você está confundindo um direito filosófico com um direito físico. Por exemplo, Ah, teorias Não, é sim, você daí que falou em Você, direito natural. Não, é não, você peraí. que é um direito Não, natural. é o cara natural. divide Peraí, o o fato de algo subjetivo. ser natural não implica que ele vai ter fazer modificações na física. Por exemplo, uma coisa filosófica, uma lei filosófica não é uma lei física. Se você acreditar que você pode voar e que a gravidade não existe, não adianta, meu amigo. Você pode ter a maior fé disso no mundo. Que se você pular, a gravidade vai te puxar pro chão. Agora, em contrapartida, a lei filosófica ela se fundamenta na lógica, mas não quer dizer que isso não vai te impedir de matar alguém, de assassinar alguém. Se você der um tiro na cabeça de alguma pessoa, a bala não vai desviar por causa que a lei. Porque não é uma lei física, é uma lei filosófica, pô. É uma verdade que eu tô falando que agora, tentando provar pra vocês aqui desde faz mais de 20 minutos que eu tô tentando falar isso, E ela é natural, que ela é não, igual a bala. É é isso que tá querendo provar natural pra porque é lógica, é natural porque é gente. necessária. Ah, é É uma lógico coisa que que tem que existe chegar a independente da pega. sua cabeça, independentemente É da necessário eu ter, subjetividade da então, concepção de qualquer pessoa. associações privadas para garantir ela, porque não, porque ela é natural. Sim, não, sim. Precisa de ter organizações e Para instituições garantir privadas, que você vai ficar preferencialmente escravo na casa privadas. do Daniel Fraga lá para servir de pulmão, de coração para ele. É para isso que precisa ter a associação privada, que ela é mais eficiente para você ser transformado em patê para o cara comer no café da manhã dele. É isso que você acha mais certo. Sim, eu não vejo aplicabilidade prática nesse exemplo que você deu, mas se uma pessoa quiser Tem muita virar para ter, utilidade. Se ele começar a fumar demais, igual o Olavo de Carvalho, e achar que não vai morrer por causa disso, aí ele fala, putz, meu pulmão foi pro saco, né? Aí ele fala, putz, estava errado, realmente fumar dá câncer. Ah, tem o Lucas lá que tá como escravo voluntário meu, acho que eu vou arrancar os pulmões dele para pôr para mim, já que ele já é minha propriedade, então eu acho que eu vou trocar isso. Aí você vai pedir para quem para evitar isso, ou você vai peraí, mas doar os pulmões, já que eticamente você já está lá dentro? Mas quem O exemplo do Daniel que se Fraga, tá? Tô dando exemplo candidataria? dele. Não, tudo bem, essa questão é Não válida. precisa se candidatar, você é dele, você não tem que se candidatar. Você já se doou lá atrás. Você já é escravo voluntário, segundo a própria É, lógica sua do mãe Fraga. estava doente Mas e quem ele foi aceitaria um cara e o cara contrato falou, de não, salve escravidão, sua ainda mãe, mais mas no você tá cenário bacana. anarcocapitalista? Pergunta pro Olha até Fraga, eu que não ponto sei, que o vocês Fraga que é o chegaram especialista. para tentar defender que o Nós não, é o direito. Fraga, não fui eu que falei, eu acho Quem é absurdo o isso. Tudo Fraga que eu bem, acho? não. Normal é o Daniel Fraga. Não, tudo bem. Então isso é um exemplo completamente absurdo, que é correto. Se uma pessoa, se eu me Não, dou não, pera aí, deixa para eu uma te falar por pessoa, que que não é então, absurdo, Lucas. Porque é o seguinte, eu tô Não é com a minha absurdo, mãe não. eu tô no anarcapitalismo, minha mãe tá morrendo e eu preciso de uma cirurgia de 50 mil reais e não tenho. Eu chego no Daniel Fraga, que é o Bambambam, e falo, olha, Daniel, minha mãe vai morrer. Não, beleza, eu pago lá, mas você vai ser meu escravo com direito pleno sobre o seu corpo. Eu vou lá e assino, porque eu quero que minha mãe viva. E aí? Você acha que não vai existir isso? É uma utopia? ótimo. Não, não, então isso, Você não então daria isso sua na vida pra verdade é uma salvar coisa sua boa, mãe? né? Então isso na verdade é uma coisa que tem que ser defendida, é uma coisa boa, né? Se Ah, isso vai te é. trazer Muito bom. utilidade, se isso é, não, para você pode ser que não seja. Mas se isso, quem sou eu para falar que uma pessoa tem direito de fazer aquilo ou não? Quem sou eu para ditar o que vai ser melhor para uma pessoa ou não? Se a Cara, pessoa mas não achar é que aquilo ali melhor, vai eu tô ser fazendo prejudicial, isso pra minha mãe não morrer, Ah, não é porque essa é a eu acho pergunta que eu bom, mais não. não, gosto. tudo bem. Não, peraí. Não, mas você é lógico que tá. Já tem até a Eu teoria acho que é melhor praxeológica do que o direito da subjetivo escola e moral austríaca. Se subjetivo. você vai, se você voluntariamente se presta a dar o seu corpo, a dar a sua liberdade para salvar alguém, que vai ter muito mais valor para você do que a sua liberdade, então, ok.
Quer dizer, você valoriza mais a vida da sua mãe do que a sua liberdade. Então, Ok, quem então sou é eu para falar que isso está absurdo. errado? Então Isso é agora pouco era preferência absurdo, subjetiva. agora vale. Eu não entendo você. Tinha uma ética absoluta inviolável da autopropriedade, agora ela é violável conforme eu achar que Não, deve. Então, quer dizer, não, o meu peraí, exemplo peraí. do barco você não Não, vai responder, mas mas na peraí, prática você vai fazer isso você voluntariamente submeter a um regime de escravidão não viola a Mas ética, não isso não é é voluntário, contraditório. esse que é o problema. Não é voluntário porque eu não tenho outra voluntário. opção. Não é que eu Voluntário é tenho disputa opção de virar esfarrapada, Lucas. escravo. Não, você tem a opção Não é então que de eu deixar tenho sua mãe opção de morrer. virar um escravo ou salvar minha mãe de outra forma. Eu não tenho opção, caralho. Não é voluntário. Voluntário é falar assim, ó. Eu quero ir, sei lá, pra Amazonas agora, sair aqui de casa porque eu quero. Isso é voluntário. Peraí, você não tem opção? Tem alguém que está te coibindo, te coagindo fisicamente a fazer necessariamente essa escolha? Tem A alguém. condição material está, ô Lucas. A condição da mãe doente coage ele obrigatoriamente a apelar a um cretino igual o Daniel Fraga, que é um escravagista enrustido, para poder, um fascista enrustido, vamos usar o termo correto, para poder sobreviver à mãe dele. Então a condição material força ele a violar seus princípios de liberdade para poder se tornar escravo na mão do Daniel Fraga. E não é Ainda que o voluntário, Daniel Eu né, não Klaus? vejo Isso isso não é como uma voluntário. força. Eu acho que isso é apenas uma questão de escolha. Se você escolheu, se você acha que é melhor para você. escolheu, você Mas não é não tem obrigado a a escolha escolher. nessa equação, Lucas. Que Peraí, escolha é essa? se não tem escolha, então é equação física irresistível. Então alguém está Então, te obrigando Ele vai resistir ao fisicamente a. câncer, ele vai dar Então tiro, ele alguém vai está. chamar a Então alguém associação está. privada para atirar no Então câncer. alguém. É Não, isso que peraí. você propõe? Se vocês estão colocando que não tem escolha, então de duas a uma. Ou alguém está apontando um revólver na sua cabeça e está obrigando você a ir naquele lugar lá e fazer esse contrato, que isso aí já é errado por si só, isso já está errado aqui. Ou então implantar um chip na sua cabeça para você pensar de determinada maneira que vai fazer com que você aceite ser escravo. Quer dizer, isso sim é não ter escolha. Agora, se você está num ambiente é uma em que, escolha eu deixar minha mãe morrer na sua cabeça, isso é uma escolha. É óbvio uma que é. escolha. É Não, o escolha fato, isso? o fato de você achar isso ruinzinho, o fato de você não Não, eu gostar, tô te achar isso perguntando. deplorável, Não, eu não tô falando de bondade e ruindade, porque eu já não, falei, você isso tem é outras subjetivo. escolhas. Você pode trabalhar em outros setores, você Ah, pode tá, eu tentar posso fazer trabalhar. Minha mãe tá acordos com morrendo, preciso outros. de 50 mil, eu vou trabalhar 50 reais, daqui É, 30 anos eu mas é uma tenho coisa que eu te dinheiro. falo. É muito mais provável que a sua E mãe ela viva morre. no cenário anarcocapitalista do que no cenário estatal que a gente vive hoje. Eu não tô falando isso, Lucas. Eu não quero saber se vive ou não. Tô te perguntando se isso é uma Não, tudo bem, escolha. eu tô Deixar falando minha que do mãe lado morrer é uma escolha. eu tô falando o seguinte, do ponto pragmático e do ponto ético, vocês estão sendo refutados, porque do ponto pragmático vai ser Não, então responde a muito mais pergunta. É fácil uma você. escolha? Não, se você responder, Aham. tudo bem, eu tô sendo refutado. É uma escolha deixar minha mãe morrer? Essa que é a pergunta. Não, peraí, então você tá colocando uma questão, você pode fazer alguma coisa pra salvar sua mãe, que não seja se doar para. No Posso? Eu caso, posso não. entrar num banco, meter bala em todo mundo e pegar o dinheiro. Pode. Verdade. É E uma aí? escolha, mas você está sendo criminoso. Então, Não, não caralho, tem isso é lei. escolha. Escolha é o seguinte, ó, tem pudim e sorvete. O que que você quer comer? Isso é escolha, cacete. É uma Não, mas coisa que eu quero. Escolha predispõe o que você quer. peraí, mas é uma Não é escolha escolha. sim você deixar sua mãe morrer. Apesar de que é um exemplo absurdo, é uma coisa repudiável, é um exemplo completamente fora da realidade, mas é sim uma escolha Fora da você não realidade? assaltar alguém para Fora da deixar. realidade? Um cara tá com a mãe morrendo, é fora da realidade aonde? Sim, não, o exemplo que vocês deram aqui agora de que alguém vai se doar, vai se escravizar para salvar a mãe é completamente absurdo, principalmente numa ótica anarcocapitalista. Isso aí eu não vejo aplicabilidade prática nenhuma nisso aí. Tá, beleza então. Então vamos. Pode me dar um caso, me dá um caso então Não, aí o de um cara que se seguinte, eu falo, escravizou para matar. então eu dou pro cara um rim meu e um pulmão. E a metade do meu filho. Daí tá tranquilo, né? Ah, se você achar que isso vai ser melhor pra você e vai te dar trazer Não, mais tranquilidade, caralho. ok. Que melhor, Lucas? Eu tô falando que minha mãe tá morrendo, não é o melhor Peraí, pra mim. se não vai ser Isso melhor não é pra bom pra você, mim, então caramba. você não vai fazer isso. Tá, eu não vou fazer se minha mãe morre, é isso? É. Agora, Ah, beleza. Aí na sua valoriza cabeça isso mais. funciona, né? Aí tá tranquilo. Não, na minha cabeça. Não, você que não tá querendo aceitar Ele isso. falou, tem que ter sacrifícios para a economia funcionar. É assim. É o que eu disse, o cara se doa, vira pedaço de fígados, rins, sei lá, pulmões pro Daniel Fraga e beleza. É, E duas a cordas, economia vai né? O cara funcionar. é A cego e economia sem vai duas funcionar cordas. mesmo. O Daniel Fraga vai ficar bem, sua mãe morre, talvez, do câncer, porque talvez o dinheiro não seja bastante, não chegue a tempo, e ele vai ter novos pulmões. E com certeza vai ter um monopólio legítimo sobre a sua vida e da sua mãe, é isso. E a economia vai fluir, Aí vocês estão com fazendo certeza. estão meio que sentindo um tom de Não, deboche, estão jogando Não, não é deboche. não Não, a é gente tom tá de falando deboche, sério. Ninguém tá Lucas. debochando, Não é não. tom de deboche, é o que os caras pregam. Se você não foi bem no mercado, boa sorte, você vai morrer. Não, E se sim, você não, não conseguir.
Não, mas a Só vai questão é o ser seguinte: é isso que eles se você pregam. não for bem no mercado, de fato você tem que falir. Você não tem que morrer. A Sim, questão é que. morrer. É o que Não, vai acontecer. não, Não, peraí. Daniel Fraga falou que tem A que morrer. Eu questão é que falei pra ele você o não seguinte. morre em um livre Não, mercado, pera aí, ô você não Lucas. morre. Em um livre mercado você Tanto. prospera. Você pega Hong Kong e pega Cuba, Não, você vê que não, um pera país aí. mais Não. livre é muito mais próspero do que um país menos livre. Ô, Então a Lucas, questão você aqui, tá até no ponto esquecendo. pragmático, Pera o aí, que é, Lucas. velho? O que eu falei Tá repetindo a mesma coisa, tá Não, não tô negando. repetindo, não. Não tô repetindo. Você fica com esse discurso de livre mercado e você esquece o seguinte: existem pessoas que não têm braço, existem deficientes, existem cegos, existem surdos, existe caralho todo. Eu falei pro Daniel Fraga o seguinte: Daniel, beleza, a gente tá nesse ANCAP aí, eu não tenho os dois braços e perdi toda a minha família, não tem ninguém por mim. E aí? Quem que vai não deixar eu morrer de fome? Ah, um empresário Opa. te doa comida. Eu falei, se não doar, então você morre. Ele falou, você morre. Então, como é Não, que eu vou olha trabalhar com só. os dois braços? Peraí, realmente, de fato, ninguém é obrigado a sustentar ninguém, não. Isso aí Sim, eu realmente vou ninguém é morrer. obrigado. O nome disso é morrer. Sim. Mas olha só, existem aí, entra a defesa utilitária do narcocapitalismo. É basicamente o narcocapitalismo, a propensão à caridade seria algo muito escandalosamente maior do que a É, propensão da à onde você caridade tirou hoje. isso? Não, isso é uma implicação totalmente sem lógica. Não, 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 peraí. O, Mas por o quê? Estado, Não, não, sim, tudo de bem, porque verdade, é cara. simplesmente porque A o gente Estado, ele meio que tá assume a falando lá do prerrogativa de que vai ajudar os pobres, que vai cuidar dos pobres. Em uma sociedade de narcocapitalismo, toda essa responsabilidade social de que o Estado vai olhar para os pobres vai se voltar para a sociedade. Quer dizer, então, se hoje eu tenho uma mentalidade de que, porra, eu não vou dar o dinheiro pro cara ali, porque 60% da minha renda já está sendo roubado pelo Estado para ajudar o cara ali a pagar o albergue dele. Agora, numa sociedade não capitalista, eu vou ver aquele cara ali como independente, real. E, e, e assim, seria uma coisa. Eu acredito que seria uma coisa absurda a gente chegar numa situação no narcocapitalista que vai existir algum tipo de mendigo, de uma pessoa que não tem escolha Cara, e. tem cara sem braço, cacete. Tem deficiente mental, tem Sim, deficiente mas físico. então isso é mais um Como não motivo para vai você existir isso? defender o Você tá louco? anarcocapitalismo. Isso é mais um motivo, até porque o anarcocapitalismo ele provê tecnologias para você atuar com diferentes tipos de deficiências. Pega o Stephen Hawking, por exemplo, o cara não mexe nem um músculo do corpo e Não, consegue só o trabalhar. cérebro. O Só que o que impede cérebro uma dele que pessoa? dá. Só Não, o cérebro dele que dá a os única nossos coisa que pode quatro aqui. solucionar isso aí é o mercado. É as inovações, as Sim. criações tecnológicas, e é isso que tem que ser incentivado. Cara, Nada vai vir do como é Estado, que você nada vai vir de explica um dos burocratas. maiores gênios da atualidade que a máquina, Uhum. a mão de obra dele é o cérebro, cara. Se ele fosse deficiente mental junto com a deficiência física, ele ia ser jogado numa vala. Você que tá querendo citar Stephen Hawking, que tem um QI gigantesco, sabe? Cara, o que é isso? Não, não, primeiro que. Não, mas aí a questão é a seguinte: uma pessoa desse naipe, nessa sociedade atual, ela seria muito mais propensa a morrer ou então a viver em um estado deplorável do que uma sociedade narcocapitalista. Então, justamente por esses incentivos econômicos que vão ter na sociedade, até pelo fato de que é uma sociedade mais próspera. É uma sociedade que tem mais uma propensão à caridade, porque você não vai doar quando você está comprando, vendendo a janta para comprar o almoço. Pera aí, essa É prosperidade aí você preciso tá inventando, primeiro porque haja não foi Da comprovado. Não onde tem vem a não, comprovação prosperidade? disso. peraí, não tem comprovação de que em mercados, em economias Não, mais livres, não. Não, porque a, Não, elas não dizem isso. a sociedade é mais próspera? Não tem comparação? Não, Então, não. abre qualquer índice de liberdade econômica, qualquer Quem tabela que tem esse de índice? liberdade Primeiro, econômica. vou repetir de Não precisa novo. ser qualquer Primeiro Heritage, não. ponto Abre do, qualquer índice de primeiro ponto do tabela de liberdade Heritage, econômica, você vai primeiro, ver isso. o primeiro vai em contradição total com o anarcocapitalismo, que é um Estado democrático de direito. É o primeiro índice. Eu vejo que nenhum ANCAP lê esse índice. Porque o primeiro é falar de Estado democrático de direito. Nenhum ANCAP acredita que estamos no Estado democrático de direito. Então, como é que um ANCAP que não acredita que o Estado é legítimo acha que o índice da Heritage faz sentido, sendo que ela fala que tem que ter um Estado capitalista nos modelos capitalistas? Peraí, Que mas você não pode acredite que o desprezar Estado de todos os direito. critérios com base num critério que você discorda. Eu também discordo desse critério, mas e Não, os não é outros índices de discordar, é liberdade, a critério facilidade da de se Heritage. empreender? Não, não é não, um. e Os o outros três índice, são ligados a questões jurídicas, ligados a estados. Todas são questões jurídicas ligadas a Estado. Todas. Questão de embargo, questão de abertura de empresa, tudo é questão do que o Estado decide. Você mesmo afirmou agora há pouco que o Estado, quando faz isso, faz de forma a criar efeitos manadas, onde ele mente abrindo o mercado de forma errada. O que também vai contra as lógicas do Ancapistão, da lógica da escola austríaca. Mas, você podemos admitir que isso é uma falha. Ou seja, todos os índices, os 10 índices da Heritage, a gente precisa ter o canal do Merlin, dá uma olhada lá no que ele fala sobre o índice da Heritage, você vê por que os 10 são falhos. não, e outra coisa, Eles se são feitos você por uma pegar os. empresa Ô, Glaucio, corporativa. se você pegar os 20 primeiros estados desse índice, só dois não são social-democratas. Dois. De 22, os 20 primeiros, 18 são social-democratas. E você quer me falar que isso é liberdade econômica?
Vocês estão de brincadeira, gente. Não, mas peraí, mas não necessariamente um país que vai ser social-democracia, vai ter uma social-democracia, vai ser um país totalitário e autoritário. Isso pode se dar em alguns regimes mais fechados. Existem Mas nuances tem de também questão. sociais-democracia também, de totalitarismo. Você não pode dizer que colocar Totalitarismo não dentro do tem nada a ver balaio com de que intervenção um do Estado Estado. social-democrata é necessariamente um Estado perverso que vai fazer tudo. Não. Não, é Existem, você inclusive, que fala, graus de cara. liberdades Não sou eu, econômicas. Se não. É você só a turma que fala isso, não sou eu, não. E na Eu prática não põe o falo Estado isso. mais interventor. Os liberais têm os estados mais interventores na área policial, que é para bater na população quando a população não tiver o que comer. Porque ela cortou tudo que a população paga em imposto. Porque quem paga imposto é o pobre, não o rico. Aí ela põe o estado é, policial e fala, isso é que estado gera mínimo, e mata todo riqueza. mundo. O liberal, Que infelizmente, gera faz isso. riqueza é mercado, não é Estado. Você pega qualquer país. Que gera Não, o riqueza que é gera trabalho. mercado é o trabalhador, é o cara Não, que vai lá não. na natureza e transforma na Exatamente. natureza. É Não você é a dar, empresa. é você A empresa não inclusive gera nada. valorizar a mão de obra do trabalhador, aumentando as Não, ofertas de não. emprego através do livre mercado. É Inclusive o é isso mesmo. trabalhador que gera riqueza, não é a empresa. Não, Isso aí eu não não. O sei de que a onde gente tem vocês que estão pensar tirando aqui é isso, o não. seguinte: Estado não gera riqueza. Estado faz exatamente o contrário. Ele destrói o capital privado, ele destrói essa potencialidade do ser humano. Então, qualquer país que você vê que está tá com uma certa riqueza elevada, com uma ascendência econômica grande, vai perceber o seguinte: que não importa que os índices digam, mesmo que todos eles estejam a meu favor, e que não é só o Heritage, é vários outros índices de pesquisa, o que deve ser levado em conta aqui é que o Estado não produz nada. É simplesmente isso aí Não, é não, peraí, incentivos você de tá falando mercado besteira. Não, que não, Peraí, vocês foi estão peraí. produzida negando pelo Você tá Estado. incentivos falando econômicos A besteira, internet que você está porque. reais. usando agora foi produzida E pelo outra, Estado. Peraí, você tá falando qualquer besteira tipo de porque. riqueza A que é internet foi gerada, estatal, cara. gente, qualquer tipo de riqueza que é gerada é necessariamente gerada pelo capital privado, pelas Não, não, iniciativas não, peraí, privadas, você tá falando Pelo besteira. pelas trabalho, cara. pessoas trocando. Pega, pega Não, a como que um Inglaterra e a Estado pode gerar Alemanha. riqueza? Me diz pra mim. Peraí, pega a Inglaterra e a Alemanha e vê se eles estariam onde eles estão hoje se não fosse o Estado alemão e inglês. Cara, vocês não estudam história, não, gente? Cara, é absurdo esse tipo de Mas alegação. a Inglaterra é o berço do capitalismo, o berço Ah, é da o berço. produção. Vai lá ver o protecionismo lá na Inglaterra que tornou a Inglaterra que é hoje e a Alemanha. Mas é que é o Cara, erro de que é vocês, isso? cara. Não, Vocês pegam mas para uma ele nem análise, a vocês Alemanha fazem e a uma, Inglaterra nem são as maiores economias do mundo. vocês pegam uma característica de determinado país e falam, ah, ó, isso não é liberal, isso não é livremente, o país não Não é existe livre economicamente liberalismo, por causa Lucas. disso, por causa Cara, daquilo. Mas peraí, mas mas existem uma mas série de por que não fatores que existe, fazem um país ser cara? liberal. Não é só o Nenhum fato é. do país ser protecionista que vai fazer com que ele não, com que não exista graus de liberdade econômica. Ah, Isso é então me cita um falácia. país aí. Vamos fazer diferente. Fala o país neoliberal aí. Vamos ver se acha um. Um Tá só. Singapura, por exemplo. Singapura, eu já fiz vídeo sobre isso. Singapura, primeiro, não tem economia. Aquilo lá é um centro financeiro. Ele vende e compra dinheiro. Já começou. Senta outra aí que isso aí não serve. Eu quero Não, um país peraí. que produza alguma coisa. Não, mas existe uma certa liberdade econômica lá e um desenvolvimento Não, eu não quero econômico que se deu saber. através Cara, eles compram e vendem dinheiro. Eu quero que você me cite um Produção. país que produza alguma coisa. Cadeira, geladeira, carro. Ou até dinheiro, mas que faça o dinheiro. Sim. Não, isso pra... Japão, Vamos seguir você Hayek, vai. pegar O cara que faz os dinheiro em casa. Quem que faz aí? Que país que. Não, mas a questão é a seguinte, gente. Parece que vocês já estão com as pautas prontas aqui pra. Ah, me cita um país aqui que eu já vou falar aquela frase sim, é ali só que eu citar. Não, então peguei cita um outro. tendão de Mas foi Aquiles você ali e que vou tem. falar uma coisa Não, é aqui. Parece você, que. foi você que citou, Lucas. Você citou Hong Kong e citou errado. Eu não tenho É, culpa de você não ter estudado Hong Kong. Esse que é o e problema. nem uma cara. Cita outro, então, que você acha que é neoliberal. Não existe. Liberal, seja lá o que for. Não existe, gente. Eu já falei. Quer dizer, existe a Somália, né? Isso aí vocês não falam. Cita outra, então, Lucas. Você não vai achar. Eu já estudei todos Não, esses países existem que eu cansei de vários. discutir com um cara da Canadá, escola Nova austríaca. Zelândia, Noruega, Canadá é Suécia. social-democrata. Nova Zelândia é social-democrata. Aí, tudo bem, mas só falar que é social-democrata não implica dizer que aquilo ali é uma ditadura socialista, que necessariamente não Não é tem liberdade ditadura econômica Quem nem tá socialista. nada. falando? Eu tô falando de Mas Keynes e Hayek, eu não tô Uhum. falando de socialismo, não. Mas, mas sociais-democracias são diferentes. Existem regimes de governo diferentes, código tributário diferente, nível de Estado, intervenção do Estado diferente, burocracia diferente. Não é simplesmente achar que, vou falar que é social-democrata, está refutado o liberal ali. Não é lógico que não. Existem coisas, outros fatores que vão alterar a economia e a liberdade econômica do país. Velho. Não é simplesmente falar que é social-democrata, está refutado. Próximo. Não, calma, porra. Não é assim. Tá, então o que que tem na Tem o Nova Borne, Zelândia depois e no pega Canadá que é livre mercado? Fala aí pra mim que eu não sei. Vamos ver se acha aí. Não, cara, assim, se for para mim fazer uma análise econômica de todos os países exatamente, eu preciso
que eu reúno Não, um pouco de só uma conhecimento de... característica. Não, o Falou Canadá um é até livre mercado por causa disso. Só uma, você não vai achar. Você não Esse que é falou o nenhum. problema. Fala um, não precisa falar todos não, só fala um. É o que eu tô falando, não existe país no mundo que deixa entrar mercadoria. É Somália. É, a Somália. Somália é um país de livre. Aí o cara fala, a Não, peraí, a Alemanha. Somália é um país... Não, tudo bem, olha a desonestidade aí. Vocês estão pegando um Não, país que acabou de Somália é sair de uma livre mercado. ditadura socialista e dizendo que é lá, ó, aquilo ali que é exemplo de Acabou há anarcocomunismo. 20 Claro que não, anos, tá numa né? recessão Acabou há econômica 20 anos. absoluta, meu amigo. Então, 20 Há anos 20 para anos a sair de, ditadura. de um regime totalitário é uma coisa, Há 20 uma anos. fração de... Não, cara, comparar socialismo com totalitário também é outra questão aí, bem. Não, Quando a gente falou de não, questão de intervenção do Estado, necessariamente economista já todo falou, socialismo é isso é totalitário, não ditadura. existe. Não, intervenção do Estado do que está falando é pegar dinheiro e dar pro povo lá, fazer doação. É isso só. A social-democracia é isso. Isso daí o liberalismo é contra. Isso aí O que quebra a que é o economia, livro? gera vício. O Glaucio, o que o É Lucas. isso só que a gente está falando. A gente está realmente querendo que você diga, porque aí a gente cria a discussão de nível que eu falei de novo. Por exemplo, propriedade intelectual. Estava até falando isso pro Mary. É tipo de coisa assim que eu acho legal debater. Agora, quando fica muito subjetivista, por exemplo, propriedade intelectual, é um negócio legal de discutir. A propriedade intelectual sobre a questão da energia solar, porra, é absurda. Porque o monopólio estatal, pô, isso é legal da gente discutir. Entendeu? Agora você vai falar, não, existem propriedades, categorias a priori do que é a liberdade econômica, a gente tem que alcançar essas categorias a priori. Assim como eu tenho divergência com os comunistas que falam, olha, assim que acabar o Estado, vai vir o comunismo, vai ser perfeito. A gente nunca teve o comunismo, nunca teve o capitalismo como utopia, né? Esse capitalismo perfeito. E aí fica nessa coisa, não tem que chegar lá, tem que chegar aqui. Tipo, não, peraí, o que, Mas, que tem Glaucio, a agora? questão é o seguinte, Glaucio, o capitalismo ele funciona. Você pega, por exemplo, os países, é igual a questão do socialismo. Você pega, por exemplo, os países que são mais tendentes, não fica fazendo essa Cara, se dicotomia de que ou capitalismo algo é funcionasse, não absoluto ou algo existia não é absoluto. social-democracia, Quem Lucas. fez foi Meu você, amigo, eu. a minha diferença entre Quem um fez foi socialista e um você, todo comunista é socialista, simplesmente que é só você olhar em volta. Você vai ver que eu tenho muito mais razão do que um socialista. Você pega qualquer ditadura socialista, qualquer regime que tenha um pouco mais de socialismo, que tenha uma burocracia, mais intervenção do Estado, que tenha mais aquele senso de coletivismo, tá? de Fala um, Lucas. CLT. Fala Não, um pega que não é o proteção. Congo, por exemplo, Congo, a República de Congo. É uma atrocidade aquilo ali, é uma ditadura absurda. Você pega, por exemplo, Cuba, Venezuela. Quer dizer, Não, eu tô os falando pra você falar dados, um a liberal. realidade está ao Democracia, lado do Lucas, tá doido? capitalista. Então você não pode colocar o capitalista ao lado do socialista e falar que os dois são utopias iguais. Não. Peraí, Lucas. Então, Se o capitalismo deu não, certo, por que que Keynes dominou todos os estados do utopia planeta triste. praticamente? Explica aí pra mim. Se deu certo, não precisa de Keynes, caralho. Keynes tá fazendo o É, quê? aí a questão é a seguinte, Só veio atrapalhar, né? por que que a maioria das pessoas do mundo são teístas? Será que Deus existe por causa que a maioria das pessoas do mundo são teístas? Será que eles estão mais certos que eu? Peraí. Eu tô falando uma coisa Existem pragmática. uma verdade Se o contada mil vezes. capitalismo deu certo, por que medidas keynesianas são postas em práticas no mundo Não, inteiro? É isso que aí eu quero que a você me questão fala. é exatamente isso. Existem maneiras de se controlar, de se dominar, de propagar ideias ilusórias e reais. Por exemplo, é muito Sim. fácil você convencer um pobre de Capitalismo. que ele tem que ser socialista. É muito fácil você convencer uma pessoa que não tem nada a perder, que não Não, eu tem tô te fazendo uma pergunta, Lucas. Se deu certo, você falou que o capitalismo deu certo. Se deu certo, por que que Keynes teve que salvar ele e todo mundo, os países do G20, Ah, mas aí pelo já, menos, são todos social-democratas? já é uma petiçãozinha de princípio aí. Dizer que Keynes teve que salvar o capitalismo, isso eu já não concordo. Eu não concordo com isso. Acho que todas as medidas estatistas, intervencionistas, isso atrapalha Que o são parte curso do Sim, natural se do mercado. atrapalha, então, porque todos os países ricos do mundo, com exceção de um ou dois, são social-democratas? Me fala. Não Porque tá todos têm atrapalhando? governo, O né? Merlin, Começa por o aí. fato deles serem sociais-democratas não anula o fato de que existem diferentes graus de capitalismos, intervencionismos, Tá, burocracias. Sim, mas quais são os você menores? não dá um exemplo, Lucas. Esse Não, que é o cara, olha problema. Fala um só, país, eu fala não os graus estudei. menores, Peraí. fala os Eu não, 10 índices. não, tudo bem. Não, Fala tudo um que não bem. tenha Você pega ligação os com o Não, Estado. índices. corrupção. Hein, Glaucio? O país é menos corrupto, ele é Corrupção, liberal. isso, corrupção. É Não tem nada a ver com o brincadeira isso aí deles. Estado. Não tem nada a ver com o Estado, corrupção. Não, a corrupção é o seguinte. A Ah, corrupção ela vai existir. Mas, novamente, eu já aquele estou falando aqui a determinismo. teoria pragmática. O que é mais. Como que a gente vai lidar com isso de forma melhor? Fazendo com que algumas pessoas ali tenham um poder, um monopólio da força de um aparato estatal completamente inchado que isso vai se retroalimentar e tendo em vista que a corrupção existe, ou simplesmente vai tirar o poder da mão delas e fazer com que elas simplesmente atuem no livre mercado e concorram com as empresas que estão que num livre mercado, sim, estariam de olhos abertos para ver um Onde está deslize esse da livre mercado? concorrência para já pegar a concorrência pelo deslize. Onde aconteceu o livre mercado? Sem Estado aí. Onde que ele está acontecendo?
sem o Estado, sem intervenção do Estado Cara, nenhuma. o, Sem li... o cara, o Estado livre regulamentar a mercado, ele propriedade, regulamentar o Na dinheiro. verdade, Onde cara, está? o livre mercado ele aconteceu sempre na Onde? vida humana. Qualquer Fala onde. ação. Não, então cita um país, Lucas, você não vai Não, conseguir. o livre Um país, mercado um lugar. até no Peraí, Lucas, Brasil, Sem país. se a você questão Um é falar país, sem Alemanha, país. por exemplo, se você falar Alemanha, o que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha, sei lá, eu vou chutar aqui, 50% da tecnologia alemã vem do Estado, 50%. A Alemanha já foi processada várias vezes por dar subsídio e subvenção. E o que eu estou falando, todo país keynesiano faz isso, da subsídio, da subvenção, Universidade Federal fazendo parceria com o privado para desenvolver novas tecnologias, novos tipos de automação. Então você comparação falar que absurda. isso é Isso é uma liberdade comparação absurda. porque o João da esquina ele abre o mercado, ele abre o mercadinho dele na internet 1 hora, não, então é liberdade. É uma Cara, comparação que é isso? absurda. Você dizer que países se desenvolveram por causa da intervenção, isso é absurdo. Eu diria muito pelo contrário. Eles estão desenvolvendo apesar da intervenção, apesar Me dessas diz um bolsas que atravancam o mercado. Tá, então me diz cita um um. Isso país aí aí, não é Lucas. um cara. Cita um país. Você não se desenvolveu Fala no o país Cara, é o que é seguinte. mais fácil. Aí, ó, eu sei que por que você está falando isso. Cita um país, me cita um país. É porque você já tem algumas frases prontas, por exemplo, Não Não, é isso é frase pronta, democracia. cara. Não, não Sabe é, mesmo. porque eu Cara, estudei pra mim todos citar os um países país, do se a G20, gente eu quiser estudei debater algum todos. país, então vamos fazer o seguinte: a gente marca um hangout, ou estuda algum Não, país, Já peraí. fala vamos de no um país, hangout, se porque você não tem tem, Peraí. inovação, simplesmente o não tem problema é como eu seu. saber de toda a economia do país, todos os Então detalhes. você Ó, tá por exemplo, falando Todo, que você não sabe, Lucas. amigo, Você o que eu citou tenho para usar aqui é índice de liberdade econômica, cara. É isso que eu tenho para usar aqui, ó. que são E estatais. constatação de que Isso é só uma a bosta. riqueza só Ele é já tá gerada errado através do todos, mercado. os 10. Os 10 estão baseados no Estado. Os 10. Os 10 estão baseados no Estado. A gente já falou 10 vezes isso. Só que você aqui insiste em cair na propaganda heritage corporativista que tem estados por trás bancando ela. Cara, na verdade nem é negócio de heritage, esse negócio Não é. O que é desse Ah, índice? a questão De é, onde é vem? lógica, é lógica. Ah, é Peraí, lógica. o índice Da é o sua seguinte. lógica. Não, a lógica é o seguinte, de que a riqueza só é produzida através do capital privado e da iniciativa privada. Não, Ah, não é Os é. escravo do países. trabalho, Existia cara. outros Escravo do regimes trabalho. antes do capitalismo e era produzido riqueza. Então o Então feudalismo veio do O quê? Estado ele é mais A eficiente que o ditadura era o mercado para quê? prover serviços e produtos? Cara, o que eu quero que Como é ficar que é essa claro aqui é o lógica? seguinte, Lucas, você está falando de liberdade econômica em países, sendo que você nunca estudou nenhum país pelo que eu estou vendo. Cara, se você quer ser um militante, vai lá e estuda a Alemanha. Vê se a Alemanha, Japão, Canadá, pega o G20 ali e vê qual país que tem economia realmente livre. Nenhum deles tem. Estados Unidos da América, vai o Brasil lá vender um copo de suco, É vê porque se é questão consegue. de fé. Aí alguém Mas, falou cara, e já, então é questão já de falou falsa certo. dicotomia. Vocês estão correndo na falsa dicotomia. Ou aquele Não, é evento é todos os livre ou não países é. do mundo. Vamos Não, pegar eu todos, né? acredito que existem graus de liberdade econômica. Tudo Apesar bem, de um cita país ser um, Lucas. social-democrata, é possível que ele seja mais liberal do que um país que é ou não. Não é o fato Os de ele ser países mais social-democrata que liberais vai. do mundo na atualidade são Brasil e Argentina, para você ter ideia. São os top de liberalismo no mundo, são esses dois. Brasil e Agora você Argentina? imagina o resto. Olha, cara, eu acho que ter 60% da sua renda bruta expropriada pelo Estado não é uma coisa muito liberal. Eu acho que você pagar 40% de imposto sobre Sim. os produtos E não vai é pra uma quem? coisa muito Não, mas liberal. não é. Não é. Aqui no Brasil é Aí 37, você 50 diz. é na Alemanha. Aqui é Não, 37, mas é 50% 27. dos Ah, não, peraí. do Em custo média, público. 40% Vamos sobre o ver, Não, então. a média é Não, tá. 27,7%. Como se isso já não fosse uma coisa estrondosa. Sim, Pô, mas 27 tudo bem. Canadá, Alemanha, Suécia, Suíça, Inglaterra e o caralho todo é muito mais. Não, E não, aí? sobre produtos Quer não. dizer, o Eu Brasil posso até não é argumentar com você que é neoliberal, sobre a aí a renda. Alemanha é. Cara, o que é isso? O Brasil não é liberal nesse critério, mas a Alemanha cobra muito mais. Cara, não tem sentido a argumentação de vocês, esse que é o problema. Ou você usa uma frase para todo mundo, ou não usa para ninguém. Se autoimposto é um sinal de não livre mercado, então não Não, tem cara, é livre fácil mercado. você identificar o que é um livre mercado ou não. Você vê pelo menos, você vê pela riqueza de um país. Se um país ele é rico, provavelmente a chance de ter a iniciativa privada ser muito mais valorizada e de ser regulamentada pelo Estado é maior, porque simplesmente o que eu estou falando aqui com vocês é o Entendi. mercado que É produz riqueza, religioso o negócio. não é o É Sim, a Estado. O China, Estado só vai destruir riqueza, não vai produzir A riqueza nenhuma. China deve ser isso mesmo. A União a Soviética também foi. Alemanha é Mas a livre, China é né? socialista, pô. Então, É. A e você China é igual falando que o Somália, socialismo deu errado, né? Peraí, Isso porque o aí é socialismo deu errado. desonestidade, olha. Citar a China como um exemplo Não de é. capitalismo, porque, pelo amor de Deus, é igual citar a Somália, pô. O cara, o país que Não, é passou por exemplo de uma desenvolvimento, ditadura cara. É por isso que é o capitalista contrário. É isso que ele tá falando. há pouco tempo.
Lucas, é essa a sua dificuldade cognitiva. Se tá rico é porque é capitalista. Tá, mas aí a China se desenvolveu. Ah, mas é porque ela é socialista. A União Não, Soviética tirou mas a o Glaucio, Rússia do o Glaucio, feudo para ir pro segundo mundo. Não foi pro terceiro, foi pro segundo. Tava no feudalismo, foi pro segundo mundo. E onde que tava lá o livre mercado naquela o concorrência Glaucio, toda com os eu planos citei a quinquenais do China como sendo Estado? socialista, Glaucio, olha só. Eu não, eu, tudo bem, eu considero a China como um país sendo socialista hoje. Mas isso não quer dizer que ela tenha sido muito mais intervencionista e socialista no passado. Quer dizer, ela deixou, vamos colocar assim, ela deixou de ser um pouco socialista, vamos colocar assim, ela ainda é socialista. E teve, e decorrência disso, com a abertura um pouco do mercado, né, das empresas capitalistas que vão chegar lá para injetar dinheiro na economia, gerar emprego, aumentar a produtividade, além do mais, vai aumentar também o preço da mão de obra, que vai fazer com que toda a economia ganhe com isso, ela vai ser um país melhor, entendeu? Ela vai ser, ela é, ela é, até perdi a linha de raciocínio aqui agora, mas a questão é essa, não é porque a China não cresceu e isso se deve ao capitalismo, não. Isso se deve a uma diminuição do grau da ditadura, de socialismo, de A União intervencionismo no mercado. Soviética, vou repetir da União Soviética. O Stalin deixou a União Soviética. Tenho várias críticas do Stalin, já vou falar isso porque eu vejo que você tem dificuldade numa falsa dicotomia fodida aí. O Stalin tirou a Rússia do sistema feudal para ir para o segundo mundo através de planos quinquenais. Onde que está a liberdade econômica aí? Ela foi para o segundo, não foi para o terceiro, foi para o segundo. Onde está a liberdade econômica nisso aí? E bateu de frente com a maior Foi falso, potência foi capitalista propaganda da falsa isso história, aí. que foi os Estados Unidos da América na década da Guerra Fria, na época da Guerra Fria. Foi tão ruim que bateu de frente com a maior potência do mundo. Sim, ficou lá competindo com os Estados Unidos por 70 anos. Só quebrou quando fizeram uma tal de perestroika, já ouviu falar? Que abriu o mercado interno para influência estrangeira. Estranhamente, no dia seguinte, a União Soviética desmantelou, assim, em poucas décadas, através da perestroika. Aí o cara Brezhnev foi tentar trazer de volta, já estava tudo quebrado. Como é que você explica isso daí? Olha, Foi o cara, maior é índice de aquele IDH negócio. da história humana. Isso é um plano keynesiano para mentir para a gente? Por favor, diga, porque eu quero saber, porque eu quero Mas isso derrubar os se deu caras a na partir internet. do quê? A partir do intervencionismo estatal? Muito. Planificação, toda cartilha lá que vocês falam que é uma Mas merda. como que o Estado vai produzir riqueza? A riqueza só é produzida através do setor produtivo, que é o mercado, que é o setor econômico. Ele falou, vocês vão Não, trabalhar você, assim, não, assim. Então como vai você produzir nunca vai riqueza? ver Boa na história da pergunta, Lucas. humanidade. Me explica então Você como é nunca, que ele fez isso. É o que eu quero entender, porque se ele conseguiu, não, é foi o porque a quê? questão é a Mercado? seguinte: você nunca vai ver na história da humanidade um político pegando uma marreta e produzindo alguma coisa de valor. Nunca. Isso O eu tenho político vai certeza, fazer Lucas. Eu não estou falando nada disso. Eu tenho plena certeza. Inclusive, eu sou O anarquista, mas quem me Lucas comove? falar isso pro anarquista tá de brincadeira, né, Glauco? Ele acha que eu vou. Você vai me comover com essa história. Não, Ó, isso é apenas a constatação de que o Estado não produz, o que produz é o setor produtivo, é o capitalismo, é a sociedade, as pessoas sendo me Sim, mas explica como outras ele correntes fez. concordam com isso, keynesiano, marxista, bakunista, o É, cara todo. eu quero saber como ele fez isso. Com livre mercados, com plano quinquenal. Eu quero que você me diga como esse plano quinquenal foi de livre mercado. É só isso que eu quero que você me diga. Não, Porque já que eu só não o vou livre te mercado. responder aqui agora, que eu não estudei essa parte, eu realmente não. Lógico, ela não vai aparecer nos estudos que você pôs do Mises.org, porque é conveniente esconder essa parte. Porque é Sim, o Mises é conveniente eu falar de mentiroso, privatização. Não, peraí, mas É você já está conveniente eu falar partindo de da falsa premissa de privatização. que isso está certo e isso é verdade absoluta. Pera Não, aí. eu tô partindo da falsa Isso não premissa é que um que axioma eu li, lógico, isso não é um que eu li os direito. dois. Eu tô partindo da Não, falsa premissa que eu li os dois e você não leu. Essa é a falsa premissa que eu tô partindo. Você não leu nenhum nem o outro. Sim, Essa é a isso é falsa premissa que me história, incomoda. Lucas. É história documentada academicamente, não é achismo. Esse que é o problema. Entendeu? Agora, por que que o cara fez isso? E de onde veio isso? Essa que é a minha questão. Porque como é que ele conseguiu? Se não tem como? Se não tem fora o mercado? Ele não usou o mercado, não. Ele foi lá pondo o pessoal para trabalhar, morreu gente. Eu sei que não conseguiu. Não foi mercadológico. Quem fez foi o cara que pôs a picareta, com certeza. Com certeza, você está certo sobre isso. Só que não foi a questão de preço, de ajuste de preço, de oferta e demanda. Muito pelo contrário, foi isso que deu problema também. E aí que entra o Mises, aí é outra questão, que é o problema do cálculo econômico, que é outra questão lá na frente, que tem relação com outra lógica, que é a questão de transitar de um meio para o outro através de economia central. É outra questão, entendeu? Agora, aí você coloca no jeito, é uma falsa premissa. Ah, já que vocês leram e estudaram, vocês têm frases prontas. Eu tenho frases prontas porque eu li a porra do Mises.org, li a merda mas toda, que é ô uma Glaucio, babaquice por lá, que é um plágio, porque se você tivesse lido do Marx, você ia ver, e lido os utilitaristas, e o Mises, você vai ver que o cara plagiou, ô Glaucio, entendeu? a que- Agora a culpa é minha que o cara não, plagiou, mas porra. a questão aqui é o seguinte.
Aí eu sou Para errado. O existir cara faz produção, bosta, eu não, sou errado. não, você está falando que então, beleza, como então que eles produziram riqueza? Através do Estado, mas Trabalhando, foi o processo de trabalhando? trabalho, não foi o Estado. Foi Exatamente, é os disso que eu tô trabalhadores falando, é disso que eu tô... Exatamente. foi o mercado. Não, peraí, Sim, mas o mas não mercado é existia o, livre o mercado, mercado é Lucas. Não composto das existia livre pessoas que, mercado. inclusive, trabalham nele, que geram riquezas e consumidores também. Ah, então, Mas então a ex-União Soviética era liberal, cara. era liberal. Tá bom, agora tudo bem, se for assim. Não, claro que não. Se tem um Estado Era por trás ultraliberal, controlando inclusive. isso, não, isso eu não acredito, não. Sim, Então, mas cara, voltando lá ao então não é, justnaturalismo, vai, Glaucio. então não é só o mercado que produz isso. Quem produz é o processo de trabalho. Isso fica óbvio ali. Mas, Glaucio, o A processo de problemática que trabalho o ele é Mises valorizado traz não muito tem mais nada no a ver com sistema isso. capitalista, Glaucio. O processo de trabalho é valorizado muito mais, as potencialidades do ser humano é muito Aí é melhores outra exploradas no sistema discussão. capitalista, pô. Ah, é? Aí a Fala gente, isso pros favelados aí que tem pelo aí, Brasil, ele vai olha, concordar É com você. lógico, mas aí a gente está vivendo num país socialista, que nem existe propriedade privada. Tem um artigo lá que garante propriedade, depois fala que a propriedade deve atender a função social. Quer dizer, nem existe propriedade privada no Brasil, quer falar que é é capitalista. comunista mesmo, realmente deve ser isso. Deve ser por Ah, isso que reforma agrária basicamente, nunca você vê, por aconteceu aqui, exemplo, que é um processo liberal. Deve ser por isso. O país é tão comunista que reforma agrária não acontece aqui, porque eles acham que reforma agrária é comunismo, que é uma pauta liberal da antiga. A Europa maneira que ela inteira. se impõe pelos mecanismos do Estado, é. Se a gente pegar Ah, mas foi a assim gente que vê foi que é feito nos Estados basicamente um Unidos da movimento Sempre América. foi pelo ideológico. Estado, Lucas. Sempre foi pelo Foi Estado. do mesmo jeito que os Ó, Estados Unidos da América fez, é que o povo quer que faça aqui no Brasil, é a mesma coisa. Então, os Estados Unidos da América é, sei lá o que, socialista, né? é comunista, é um plano bolchevique. O Olavo tem razão. Não, pode até ser, pode até O ser. Obama deve ter um plano por trás Não, ali, eu bolchevique, a acho que gente o não sabe. Por isso capitalismo que ele ele só deve existe. atacar o Afeganistão, por isso, Acho que é que um plano. para existir capitalismo é preciso que haja reconhecimento da propriedade privada. Se os Não, Estados é Unidos preciso ele que não haja reconhece a Estado, propriedade privada, ô Lucas. É preciso que haja É Estado, não preciso que existe haja Estado. propriedade não, não, privada não, sem não, não. Estado. Não, Isso peraí, qualquer contratualista fala. Não existe um mas contratualista. Para não reconhecer a tem propriedade lógica que você reconhece. dizer que é preciso que exista algo que vai justamente agredir e negar a propriedade privada para proteger a propriedade privada. Isso não faz sentido, não. Isso não é nem lógico. O Estado, pelo menos, a diferença do Estado e do mercado é que o Estado é a garantia de que essa propriedade privada será agredida, será violada Ah, e é? você terá É. E quando suas os posses os expropriadas. sem teto invadem um prédio na Paulista, por exemplo, não é o Estado que vai lá tirar? Se não tivesse o Estado, quem que ia tirar esse cara? O dono Sim, do mas não. prédio ia descer a bala em Aí, todo mundo, é isso? não, existe até polícia, existe ambulância que vai bater em crime bandido. Isso não anula o fato de que o Estado é imoral e antiético. De que ele está usando recursos Sim, mas roubados ninguém tá falando que Estado. Ninguém tá falando de Ninguém Estado fala que moral, Então, não. de exatamente, o ético, não. Estado ele vai tirar os MSTs lá da propriedade do cara lá, justamente porque isso é uma invasão de propriedade. Mas não quer dizer que aquela propriedade. Aham. Mas aquela propriedade, não se enganem. Tudo que você tem, a propriedade do seu carro, o seu aluguel, tudo que você tem que se possui de bens na sua vida, até o seu próprio corpo, ele é uma mera concessão do Estado temporária e restritiva de direitos Sim, ainda. A partir do momento que você para de isso é pagar aquela ridículo. Isso é um taxinha, absurdo, eu também acho. então, Só que isso não é isso só é propriedade, isso assim não para o é, capitalismo isso, funcionar. então mas isso não é capitalismo, isso não é propriedade. Corporativismo. Então vocês inventam outra palavra para dizer o que que é. Porque o Não, eu não capitalismo. invento. Não, eu não invento. O Se vocês capitalismo pegarem até. Então, abrem o significa dicionário pegar pelo braço. etimológico e vê o que que significa capitalismo. Tomar pelo Capitalismo vem de pelo central de capitalis, vem capital. do latim capitalis, significa cabeça, que Aham, tem o sentido de propriedade do isso. corpo Tem original. É toda a isso que é relação com capitalismo. acumulação. Então É. vamos colocar Então, se nomenclaturas o Estado não melhores, vai mais acumular o apropriadas. Porque Estado, para dizer só que o para te Brasil é lembrar. capitalista por causa disso. Não, o Brasil não vende nada, né? Não tem propriedade privada Não, no então vamos Brasil. dizer então que o Né? Brasil é um capitalismo corporativista, capitalismo de Estado. Era dizer que é Todo lugar é um capitalismo. capitalismo corporativista, Lucas. Todos os lugares do mundo. Segundo Mas a teoria existem do países que têm Mises. propostas que não. Igual, por exemplo, Liberland, por exemplo, é uma proposta de uma sociedade completamente Mas tem anarcocapitalista. Estado. Não, a proposta é, mas tem Não, Estado, tem o Estado regulamentação. voluntário. Até que ponto o Estado voluntário é um Estado? Será que não é uma empresa gigante? Sei lá. Eu não vejo Cara, Uma empresa como gigante? assim? Não, não é. Libertyland é um Estado não é um estabelecido. Estado Tem porque é que voluntário. Você Não, viu é Estado, cara. não, mas Você vai se beleza. quiser. O que é um Estado? Para mim, um órgão, uma entidade que atua de forma voluntária no mercado é uma empresa. Essa é a definição de empresa. O Estado é Ah, um órgão que vai apontar um revólver na sua cara e falar assim, ó, me paga essa taxinha aqui para me prover esse as determinado empresas tipo de também. serviço. Sim, As mas se empresas tudo for independentes privado, também não é também. justamente isso que vai acontecer? Você quer morar Com certeza. você quer morar Diferença vai ser em legítima. uma. Pera aí. Você quer morar em uma das minhas 10 mil casas, que eu sou o ANCAP aqui, você vai ter que pagar o aluguel. Você quer fazer uma consulta, você tem que pagar
o médico que eu contratei. Você quer ter educação, você tem que ir na escola que é minha. Ué, isso não é ser roubado? Não, Se, não, isso é contratar um serviço. Isso é você voluntariamente se prestar a um serviço de uma mais pessoa uma e pode vez, né? escolher. É voluntário eu tratar minha saúde, é uma coisa voluntária, né? Eu posso não Claro, você tratar se eu decidiu, quiser. porque assim, Você pode subjetivamente escolher você os resolveu ter médicos, você câncer. pode escolher os Você médicos resolveu ter privados. câncer. Aí o seu interesse Ninguém vai impor um subjetivo hospital no pra você. mercado é curar o câncer, porque subjetivamente você acha que é legal curar câncer. Entendeu? Aí é subjetivo, é tudo subjetivo. Aí eu sou subjetividade segundo a escola austríaca, né? Não, Aí aí eu já sou entra a teoria subjetividade. praxeológica. O cara vai estar na busca do lucro. Se isso for uma coisa que realmente tem uma potencialidade de lucro, de Não, exploração de mas lucro, a teoria do beleza. praxeológica, ela cai por terra porque Bulbaverk fala que tem que ter o autossacrifício. Eu posso me autossacrificar, escolher ter câncer, então não tem praxeologia quando tem Bulbaverk. Se o Bulbaverk tem a escola Não, não, austríaca, eu vou mas seguir ele. até mesmo no caso de você Aí, se auto-sacrificar, você está tentando alcançar um determinado objetivo. Você não, está você não se agindo autossacrifica porque para você sai do estado menor de alcançar satisfação fins. para o superior. Você não se sacrifica, Não, segundo peraí, nível. mas a teoria praxeológica ela não é uma teoria utilitarista que vai dizer que você vai fazer aquilo que vai lhe trazer bem-estar. É uma teoria que diz apenas que você age e, Fala, através dessas fala ações, isso você mesmo. utiliza meio. Para sair do estado menor de satisfação para ir para o superior. É isso que a praxeologia é. Na descrição lá da praxeologia. Como é que é o negócio? Você sai do estado inferior de satisfação para ir para um superior. É sempre essa a lógica. Segundo a praxeologia. Que é contrária a Bulbaverk, que fala que você se sacrifica e poupa agora para ir para o futuro. Por exemplo, você Cara, está lá mas na ilha até do Robinson mesmo. Crusoe. Você Aham. decide, igual o Sinote não me explicou ainda como sair da ilha. Você está na ilha. Você, para sair da ilha, você decide não comer hoje, passar fome hoje, para poupar energia para construir uma vara maior que vai deixar você milionário e vai sair da ilha e você vence o Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em poucos dias lá, porque você tem uma capacidade maior. Isso segundo o Bulbaverk. Isso refuta completamente a mais-valia, o erro de conta de Proudhon, que é a mesma coisa que a mais-valia. Todas essas coisas estão refutadas por essa lógica fantástica que você se sacrificou e poupou. Agora, ela contraria a própria escola austríaca, entendeu? Então, por isso que é comum você ter essas contradições, porque a escola austríaca vai jogando coisa e ela acertou uma bostinha só lá e ela acha que ela entende todo o resto. Todo o resto é religioso e aí ela fica inventando. Como, por exemplo, você fala, não sei que negócio que tem liberdade maior econômica, mas eu suponho que, então isso logo já me leva à constatação de que tudo está certo. Cara, a gente pode confirmar ou debater? Não tem como, cara. Entendeu? Aí você fala, não, quero provar que as escolas, os países com mais liberdade econômica ficam mais ricos. Aí eu falo do Stalin lá, não sei. Então, sabe, como é que eu vou fazer? Todo mundo sabe que a União Soviética competia com os Estados Unidos. Aquilo era Cara, o liberdade que a gente pode econômica? fazer é observar a realidade na nossa volta. Sim, é Constatar que dela que eu tô falando. países com mais liberdade econômica são países mais prósperos. E Sim, a União Cara, mas Soviética tem a eu liberdade acabei de econômica. falar da Alemanha então, e Canadá, você pode cara. citar Lucas, algum peraí, exemplo, vamos devagar. alguma Vamos devagar, exceção eu ou vou falar outra, devagar. tudo A bem. União Soviética, então, ele teve mais liberdade econômica, na sua opinião? É isso que está. Uhum. Não, o fato é que, se para gerar riqueza é preciso que haja produção privada, preciso que haja pessoas voluntariamente Não trocando e era gerando privado, era riqueza. tudo do Estado, o Estado mandava e as pessoas determinavam, não tinha nada privado lá. Só as coisas que elas tinham. Algumas ainda. E aí? Isso foi pro segundo mundo. E aí? Qual que é a contradição com isso aí? Não, Por que não dá certo? aí é simplesmente o Por que Estado você está contrariando? forçando o mercado. Assim, é algo antiético, é algo que eu acho que é ineficaz, né? Mas eu acho que é o Estado forçando o mercado. Eu acho que. Mas segundo o Ancapistão, isso não funciona. Isso ia quebrar a riqueza. Ia todo mundo morrer de fome a fazer isso. Mas Por que que ele regulamentava o setor, burocratizava o. Lógico que sim, meu. Lógico. Eu Planificava a acho economia inteira, improvável o cada um mercado entendia o que o burocratizado Estado ser produtivo. mandava. Ou demandava, melhor dizendo. Eu acho muito improvável o mercado burocratizado, E regulamentado, o problema é lá na controlado frente. ser produtivo. Eu acho que. Cara, mas então você tem que Tá, estudar a então história fala da isso União pra ele. Soviética, ô Lucas. Esse que é o problema. Uhum. Você não pode vir para um debate e querer discutir países que são livres ou não livres se você não estudou nenhum deles. Eu estudei, no mínimo, 30 países diferentes para quando o cara fala, porque a Alemanha é isso, eu falo, mentira. A Alemanha é isso, 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 porque eu fui lá e estudei a porra da Alemanha. Agora o Glaucio estudou a União Soviética. Eu não estudei a fundo porque não me interessou muito. Aí o cara tá falando para você o que é. Aí você não concorda, aí não tem jeito. As coisas são o que são. Ele tá falando o que a ex-União Soviética foi. A sua premissa é que a prosperidade é Eu inerente ao livre concordo mercado e com o Glaucio está ele. provando que não é.
Agora você fala assim, pô, ele forçou a barra, ele falou, pô, eu também achou absurdo isso tudo. Também acho que não devia ter feito assim. Mas daí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, pegar uma máquina do tempo, voltar lá e falar, ó, Stalin, faz isso não. Devolve para os soviets aí, que aí é o pessoal, os livres produtores fazendo, que vão gerenciar. Eu achava que tinha que ser isso. Igual o Kropotkin morreu pensando que era isso e tal. Os grupos que eram os conselhos, de fato, daqui vem o termo soviético, vem de conselhos populares de pessoas que decidiam o que produzir, como produzir, para quem produzir. Entendeu? Agora, eu achava que era isso mais correto, mas não interessa o que eu acho. O que acontece é que foi o que aconteceu. Ele fez isso. Isso quebra totalmente todos os princípios da escola austríaca. E é louco isso, porque a escola austríaca, ao estudar a União Soviética, que vai criar o problema do cálculo econômico, que curiosamente faz algum sentido e que tem sim esse fundamento. Agora, todo o resto dela é muito religioso, é muito igrejinha. Não, tem que ser assim, Então, tudo porque bem, porque eu acho entendi. que é, porque eu acredito que é. Eu não vi, mas eu acredito que é o que está acontecendo com você. Você chega aqui e fala assim: ah, eu não vi nenhum país que tem liberdade econômica, mas eu acho que é. A União Soviética provavelmente não aconteceu isso, porque a Bíblia do Mises fala que não dá. Ah, mas você viu? Não, não vi. Ah, mas Não, tem cara, dados assim, que provam que não. Ah, mas tanto faz, eu não sei porque eu tenho que ver. Tá bom, não, mas cara, vai ver por achar que a você e Austrália é eu um país admito que você tem que próspero ver não é por uma você. fé, não é. Achar que Nova A Zelândia, Hong escola, Kong, Singapura são o prósperos não é fato fé. desses países serem prósperos não quer dizer que não teve uma puta intervenção estatal para desenvolver alguma coisa, ou que não houve protecionismo, ou que não Não, teve não dinheiro são países jogado para anarquistas. alguém. Eu concordo, não são anarcapitalistas, concordo com isso. Mas eu acho que o desenvolvimento Tá, econômico se então, deu justamente pela liberdade econômica. E é o que os dados Não é, eu tô te mostram. falando, Lucas, o Não, tudo Estado bem, chegou estou falando que. firme. Tá, Você eu não já está tenho repetido isso aqui entendendo. 1000 vezes. Ô, Lucas, você não está entendendo o seguinte: o que a Alemanha é hoje, 50% ou mais se deve ao Estado alemão. Esse é o ponto. O que os Estados Unidos da América é hoje, 90% se deve o ao que você Estado Mas norte-americano que como que estão você faz invadindo e esse explodindo salto? tudo. Tá, tudo bem, mas vocês parecem que vocês fazem um salto do seguinte. A riqueza, igual o Glaucio falou lá da questão da União Soviética, a riqueza foi gerada por causa do Estado. Mas como assim? não, foi o Como que o trabalhador Estado. que fizeram. Então, tudo bem. Então, você também está assumindo que o Estado não produz nada. O Estado só chegou lá para Eu tô colocar as Veja, falando ninguém coisas está no lugar. falando que o Estado produz alguma coisa, não, ô, Lucas. Você que está falando isso. Uhum. Não, mas eu tô falando o seguinte, a regulamentação, o que ele faz na economia que vai justamente Ó, degradar a Lucas, produção. vou Como que tentar vocês explicar para estão você afirmando o o que seguinte, você tá falando pra porque vocês gente. afirmam, vocês estão explicando o negócio, vocês estão falando que existiu um país interventor, altamente interventor e que produziu. Tudo bem, eu aceito, mas como que aconteceu essa produção? Como que se deu essa produção? Não Falar que esse importa, país que quer dizer que produziu não é foi livre rico, mercado, Lucas. Só isso. O que a gente está falando é o seguinte: a Inglaterra, você não pode usar a Inglaterra e a Alemanha principalmente como exemplo de livre mercado, porque a tecnologia, principalmente, entre outras coisas, não foi produzida pelo livre mercado, é o Estado que produziu. Você entende isso? O Estado alemão produziu a tecnologia, o Estado Tinha trabalhadores inglês produzindo, ok, tá, Uhum. fechou, mas, o Estado Não, inglês eu, fechou eu a vejo Inglaterra isso. não é que e um induzia esse casulo. Estado. Não vejo isso dessa ótica. Eu acho que Isso para, é história, Lucas. Não amigo, tem como não ver, é só para que pegar um Você livro alguma não de vê coisa história. história seja ótica porque criada, foi é virou preciso que obrigação exista uma sua. pessoa com vontade de lucro por trás. Eu não vou criar alguma, eu não vou ter uma Ah, ideia à toa em prol do coletivo. Eu vou ter uma ideia, vou forçar, experimentar, vou arriscar não, meu menos o capital livre para mercado, que ele é criar alguma coletivo, coisa que segundo seja você. produtiva Tem que e vai sacrificar tornar o coletivo. Não, o Menos o Estado. livre mercado tem que sacrificar o coletivo para a economia fluir, segundo você. Não, Tem que não, sacrificar não, só por livre não. mercado. Dizer que uma empresa ineficiente deve falir não é dizer que. Não, é simplesmente constatar a verdade de que a sociedade vai ser muito mais próspera com uma empresa multinacional para vir aqui, que vai chegar aqui para dominar o Não mercado. Não é vai. A verdade é isso que não não quer vai. dizer que eu quero sacrificar o indivíduo em prol do A coletivo. verdade Não, é eu que só estou vai, porque constatando que as Peraí, pessoas só viverão um melhor. minutinho, Lucas. Eu tenho um problema sério com esse discurso que você acabou de fazer, que eu vou te perguntar aqui, é surreal esse tipo de declaração. Até briguei com o Omar por causa disso. Beleza, então vamos imaginar um cenário hipotético que todas as empresas do Brasil são uma merda e realmente são. Aí vem as empresas da Alemanha, entram todos aqui, quebra todo mundo. Aí esse sistema capitalista, todo o lucro que essa empresa ganha, manda para a Alemanha. Isso faz sentido para você? Para você isso é uma livre concorrência? Primeiro que o No Brasil lucro, não ele ter não se dá. empresas Aham. brasileiras, isso é livre concorrência? Primeiro que o lucro ele não é unilateral. O lucro é tanto da pessoa que compra quanto da pessoa que vai estar vendendo. Não, Então, a pessoa não tem lucro. Lucro é empresa, não existe lucro de não, pessoa ou trabalhador. não, eu acho que se você faz alguma coisa, se você compra alguma coisa, se você se movimenta, é exatamente o que a teoria praxeológica vai dizer. Você só faz alguma coisa se você acha que você vai sair de um estado pior para um estado melhor. E isso se chama lucro.
É você ganhar Sim, mas alguma isso é coisa. melhor para você destruir Não, não destrói, sabe toda a por quê? tecnologia Não, não. e Isso aqui empresas do Brasil? não, mas não é tecnologia. Simplesmente você vai tirar o que não funciona e colocar o que funciona. Você vai criar um cenário muito mais competitivo, vai forçar as empresas a trabalharem e a se imporem no mercado de maneira muito mais eficiente. Vai gerir os recursos Como, mais caramba? eficiente. Como? Tá, beleza. Ah, isso vai ter concorrência, cara. Concorrência é tudo, meu Deus. Tá, O tá bom. mercado nesse Não, momento é concorrência. peraí, Lucas, você viaja muito. Então eu sou um padeiro aqui Não, no Brasil. mas não é só esse fator, tem outros fatores também. Você Não, vai não, não tem outros fatores, não. O que Tem outros acontece é o fatores, seguinte, você vai aumentar a produtividade com mais não empresas, vai você aumentar vai porra nenhuma, naturalmente. não vai. Você Você tá primeiro que inventando. você. Peraí. Mas primeiro que você vai abaixar a carga tributária. Se você tira esse protecionismo absurdo do Brasil, você abaixa, você aumenta o poder de consumo, você faz com que naturalmente os preços importados caiam, os Aumenta o poder de insumos consumo importados com caiam. desemprego, é isso que você está É, falando? O poder de não, consumo até. aumenta com desemprego. Não, É isso que não você está entendi. falando. Poder de consumo Tá. aumenta. As empresas da Alemanha vêm aqui e quebra todo mundo. Eles têm alta tecnologia e alta automação. O desemprego de uma empresa dessa vindo e quebrando pequenas e médias empresas no Brasil vai dar um impacto de no mínimo 30% de desemprego. Aí você está me falando que vai ter mais consumo com desemprego, é isso? Cara, vocês Não, simplificam muito a não, economia. cara. Vocês acham que A uma empresa empresa não de vai fora chegar aqui e vem. simplesmente vai operar de forma automática através de máquinas, não vai precisar de mão de obra brasileira, o mercado aqui não vai se readaptar. Não é assim também, não, cara. Uma empresa vai chegar aqui com alienígenas que vão chegar de outro planeta, que não vão ocupar todo o espaço de todas as empresas multinacionais, que não vai trabalhar nenhum brasileiro, nenhum multinacional, beleza. Aí o mercado em volta não vai se remodelar por causa disso também. Então tudo bem, então não vai se remodelar, vai continuar a mesma coisa. Então não vai aumentar a Cara, eu já produtividade. expliquei isso um A milhão de vezes para você, ô Lucas. A empresa que vem de fora, ela vem com alta capacidade tecnológica e de automação. Então, quando ela, por exemplo, vamos supor que no Brasil existem 300 caras que cortam frango em pequenas e médias empresas. Essa empresa grande vem e quebra todo mundo. Esses 300 vão ter que trabalhar onde? Na empresa grande. A empresa grande não precisa desses 300, porque eles têm máquina e alta tecnologia. Eles precisam apenas de 50. Desses 300, 250 vai estar desempregado. Aí você está falando para mim que vai ter mais consumo, sendo que a maioria do pessoal está desempregado. Isso não faz sentido nenhum. Mas o fato de ter esses 200 desempregados, isso não anula o fato de que toda a sociedade, milhões de pessoas vão ser beneficiadas com isso, vão gerar muito mais riqueza em outros setores, porque o que vai ser economizado com dinheiro, com eficiência, com gasto, que vai ser de um produto muito internacional, que vai ter uma qualidade muito melhor e um preço muito melhor, vai ser, o dinheiro não vai ser queimado, não vai sumir da economia, vai Não, simplesmente ser realocado em outros setores, ele vai ser vai mandado para a aquecer. Alemanha. Ele vai sumir sim. Isso é um preceito básico de economia que você aprende na Olha só, primeira aula. Quando chega, entra uma multinacional no seu chega uma país, o dinheiro sai do multinacional, Brasil. chega uma multinacional no Brasil, aí começa a vender sei lá, um Uno por R$ 1.000, por exemplo. Vamos colocar aqui. Todas as empresas que fabricam Uno vão quebrar, ok, admito. Mas todas as pessoas vão poder comprar o Uno por R$ 1.000, vai sobrar aqueles 19, R$ 20.000 para gastar em outros setores. E Sobrar da isso onde se os caras não têm emprego? Da onde vai sobrar isso? não vai, não, vai sobrar na mão do cara que compra. Vai sobrar na mão Compra com de que você não toda a tem emprego? sociedade que não foi interferida nessa empresa que não foi mandada embora. Peraí, Que só um vai ser mandado minutinho, embora vai Lucas. ser alguns. Peraí, você. E era uma parcela significativa. O que vai ser mandado embora vai ser Não, não, você tá no mundo do pirulito. Só um minutinho. Não, Não, peraí. Não, a questão é não, a você seguinte, tá a falando besteira, sociedade é Lucas. muito maior do que o número de pessoas Não que vão ser é, não é. desempregadas. Só um minutinho, Lucas. Por que que todos os países do mundo são protecionistas? Isso é um fato. Por quê? Porque se vier empresa de fora, vai quebrar e vai gerar desemprego. É isso que a academia Não, eu não discute. vejo isso. Não, eu não vejo isso de Não jeito é o nenhum. que você vê, é o que é. Não importa se você é cego nesse aspecto. É o Mas que aí é. você Eu já tô está falando o querendo que uma é. imposição. Não, não é imposição, caramba. Ô, Lucas, eu tô falando o seguinte. Tudo bem você querer ser anarcapitalista, mas você é obrigado a estudar os países e a estudar a implicação econômica. Os Estados Unidos da América, ele não é protecionista porque ele acha bonito, não. Ou porque o Estado, não sei das contas, essa papagaiada toda. Ele é protecionista porque todo o país sabe que se ele abrir as fronteiras, esse negócio de globalização que não existe, se ele abrir as fronteiras do país dele, a empresa, o país com maior tecnologia e automação vai dominar o mercado e destruir tudo. Isso é uma coisa básica da economia, Lucas. Não tem achismo sobre isso.
Cara, Agora, você até agora eu vi os Estados Unidos como um país altamente aberto, altamente liberal. Tem que estudar isso aí, cara, porque viu como até se então. você nunca estudou? Eu vou te falar o que é os Estados Unidos da América. Você nunca estudou, eu vou te falar. Então, ô, É o que eu tô Merda, falando. Estuda. agora tem que sair, cara. Tá muito tarde, tá muito tarde. Não, só um minutinho. Estuda, Não, faz o seguinte, não pelo tem um vídeo menos. pra me indicar do seu canal. Eu Não, vejo não, lá não. Não porque é, não fica é na hora, agora, cara. não, Lucas. Eu tô falando assim. Estuda só Estados Unidos da América e Inglaterra e Alemanha. São os três principais países de qualquer discussão. O que que os Estados Unidos da América faz? Ele dá subvenção, ele dá subsídio. Grande parte da tecnologia norte-americana vem do Estado com parceria das universidades, é, parceria público-privado. O Estado norte-americano ele fala para a empresa o seguinte: olha, você quer desenvolver uma tecnologia em parceria comigo? Eu entro com o material intelectual, que são os doutores não sei o que, e você só constrói uma instalação para eu pôr esse pessoal lá dentro. Aí você me falar que isso é livre mercado para mim é o cara desenvolver a tecnologia dele no fundo do quintal, como o Bill Gates fez. Aí tudo bem, aí eu aceito a premissa de que o cara está fazendo um negócio de livre mercado. Agora, um país que dá subvenção, subsídio, protege as fronteiras, não deixa entrar porra nenhuma lá naquele país, e alta tecnologia e automação vem tudo do Estado, você falar que isso é livre mercado aonde? Não tem lógica, Lucas. Olha, cara, eu vejo os Estados Unidos como sendo muito mais competitivo no setor econômico. Eu vejo Sim, porque cara, o Estado torna eu ele vejo muito competitivo, mais é isso que você não está empresas. entendendo. É o Não, não, Estado que mas faz se isso. isso fosse verdade, o Brasil então seria uma maravilha, né? Porra, o Brasil cheio de intervenção, regulamentação, cheio de burocracia, Cara, CLT, lei cara, trabalhista. eu já falei, o problema de vocês é o seguinte, quando a gente vai dar exemplo de país, você tem que dividir país terceiro mundo e primeiro mundo. Você não pode pegar um exemplo de terceiro mundo para querer falar e dar um exemplo de primeiro mundo. Não tem, se o Brasil é mais ou menos, não importa. O que eu estou falando é, os Estados Unidos não é livre mercado, ponto final. Então você não pode falar que os Estados Unidos da América tem livre mercado. Não importa se o Brasil tem mais burocracia ou menos. Os Estados Unidos não é ponto final. Ah, mas aí você está colocando, fazendo uma certa distinção de classe, tipo uma falácia do apelo especial. Ah, não, no caso do terceiro mundo, esse caso específico já não vale comparar as economias, porque um país é do terceiro mundo, não sei o quê. Eu vejo a intervenção estatal como sendo única em qualquer lugar do mundo. Se existe Estado regulando, a economia não funciona. Se existe Estado regulando, a economia funciona. Todo estado do mundo regula a economia, Lucas. Mas a diferença é o Todos. grau de intervenção. Isso aí Não, não não existe no tem. capitalismo. Então me Eu, cita um. ô, Você não merda, estudou nenhum. Os mais ricos são os que você, mais por exemplo, inter... chega nos Estados Unidos, não tem leis trabalhistas, não tem Você não um estudou os código de Estados Unidos da defesa do América. consumidor. Não, Mas, você está falando mas aí é besteira. Você difícil não você ficar estudou. falando só que eu não estudei, que eu não estudei, que eu estudei e não rendeu o debate daí, cara. Eu não tô Você falando está nem de falando. Tá, então eu tô vamos falando lá. de Você está teoria falando. econômica, pô. Pera aí, Eu não tô então. falando de história, de antropologia, de história do Estado, de economia Eu Não, você tô não está falando de falando. análise Não, econômica básica aqui, não, não é, não é. superficial, não precisa ter um estudos. Você não analisa a economia de um país sem estudar ele. Vamos lá, o que você falou aí da pouca tributação no trabalho. Que você fala que é liberdade de mercado por causa disso. Não é. Eu já falei. Não entra nada nos Estados Unidos da América, então isso é protecionismo. A tecnologia vem grande parte do Estado, etc, etc. Mas vamos pegar esse ponto aí da desoneração dos direitos trabalhistas. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América? A gente pega o exemplo do Walmart, depois você assiste o documentário aí, se tiver tempo. O que acontece no Walmart? O Walmart tem 1,5 milhão de empregados. Todos os empregados do Walmart que não sejam da diretoria, do administrativo, eles precisam receber auxílio do governo norte-americano. E aí, o que você tem que falar sobre isso? Isso é prosperidade para você, não é Não, intervenção? o que eu digo é o seguinte: vamos criar e propiciar um ambiente com mais Walmarts da vida. Vamos fazer Ah, com que sim, seja vamos fácil empreender. propiciar. Cara, você tá louco? Os caras no Walmart trabalham 8 horas por dia, que é a jornada normal, mais 4 horas extras. E trabalham meio período no sábado. O E que faz o precisam de salário ajuda subir, estatal. o que faz o salário subir, o que faz a qualidade, o que faz a qualidade de trabalho, a melhora das condições de vida e de emprego do proletariado subir, não é o Estado que vai fazer isso, é justamente a concorrência, é você fazer, criar um cenário
em que existam muitas empresas e que Cara, essas pera empresas aí, ô Lucas, você é concorram muito entre si para. escorregadio. Eu não Não, quero ué. saber o que vai Você não acha fazer, que é o que uma não. base? Pera aí, eu não quero saber o que vai fazer ou deixar de fazer. Eu tô te dando um fato. A gente tá falando de fatos. O fato é o seguinte: você falou pra mim, porque os Estados Unidos não têm direito trabalhista. Eu tô te falando o problema que gera isso. Eu tô falando, olha, não tem direito trabalhista, mas as pessoas que trabalham no Walmart, por exemplo, precisam de um subsídio do Estado porque eles não conseguem pagar saúde, porque o dinheiro que eles ganham no Walmart é um dinheiro de fome. Ah, cara, E eu aí? discordo. Eu acho que Que trabalhar no discorda? Isso é Walmart. dado. Eu não tô falando que eu acho. Não, peraí. Não, porque Como que você vê você discorda de vários. dado? Você Você vê discorda que o vários. sol existe? Não, não, cara. Você vê várias pessoas de vários países, de várias ditaduras totalmente regulamentadas. Até mesmo no Brasil, a quantidade de brasileiro que tá saindo daqui desesperado para catar papel. Nem trabalhar no Walmart. Tô nem falando de trabalhar no Walmart, que já é um luxo absoluto. Tô falando de. Luxo Simplesmente. absoluto? Não, Lucas, espera aí. Você é surdo. Eu acabei de falar que os caras estão passando fome no Walmart. É um Não luxo tá não, meu. absoluto. Lá a condição é muito melhor, cara. Lá, nos Estados Unidos, um trabalhador de merda, lá um catador de papel, que é muito mais valorizado, tem uma qualidade de vida muito Ah, melhor do que um brasileiro aqui, Lucas, um sério, depende, se for estuda falar os sobre Estados Unidos isso. da América, estuda. Você está falando que você não sabe, você Não, está cara, falando que você não Você já foi no estudou. Soho de Nova York? Já não. viu como é lá? Não, a questão é a seguinte, o que eu tô falando é que eu acompanho alguns E a vlogs, condição acompanho é várias melhor? Cara, não pessoas que já adianta foram lá, que estão acompanhar lá. esses doentes mentais Tá. que você acompanha. Pega um livro e lê. 47 milhões de pessoas passam fome Lê o nos Estados Mises. Unidos da É América. Aí o bom cara você ler. Se começar a ler o isso é Mises, já bom. ajuda. 47 milhões, Glaucio, passando fome, ele fala, os Estados Unidos do mundo Não, é a é sétima melhor a maravilha, condição. Não todo é, mundo ganha claro, bem. claro que não é Ah, você bom tá de existir um estado sacanagem. forte lá. Ele vai falar que é por culpa do Estado que É existe lá, Ele melhor. acabou porque. de Não, falar, ele acabou de falar. Não. É culpa do Estado. então, Eu também acho que é por culpa do Estado, porque ele mantém os privilégios da elite capitalista para ela continuar incompetente, para dar serviços que não servem. Concordo com você plenamente. claro. Porque é para isso que ele foi inventado e foi Vamos assim que extinguir o surgiu o Estado, sistema. então, e liberar o mercado. Vamos tirar esse privilégio. Se a gente fizer isso daí, acaba o capitalismo e os trabalhadores Não, assumem. É por Glaucio, isso que não a única acontece. maneira de você tirar esse incentivo perverso que é você ter uma instituição que vai ajudar algumas pessoas que são amigas do rei, é você eliminando o Estado. Enquanto existir o Estado, vai existir isso, Glaucio. Não tem como se tirar isso aí, tentar falar. Você até está diagnosticando o negócio bem, é realmente isso. É verdade. Não, Isso acontece todo mesmo, eu mundo nego. vê Agora, a para diagnostica, solucionar isso é isso, Marx, cara. a Não é nem única os anarquistas. para E a empresa solucionar isso é o controla o Estado. capitalismo. Mas, ô, gente, Não, o agora eu vou capitalismo ter que está sair. fazendo isso. A gente Agora, continua isso o papo amanhã. capitalismo que está fazendo isso, vocês mudaram o nome para corporativismo. Quando falaram capitalismo, estavam falando exatamente disso. Acumulação pelo Mas é caput, pelo corporativismo, não é capitalismo. é capitalismo corporativo. Mesmo na lógica liberal chama capitalismo corporativo. Ah, sim. Agora O sim, capitalismo corporativo, sim. sim, mas é o que existe. O capitalismo Peraí, corporativo é o que existe do Glaucio, começo ao fim. Glaucio, ele falou que vai ter que sair, eu só tinha mais uma última pergunta sobre o justnaturalismo, Tá, manda bem. já que ele vai sair, que é o seguinte, você falou que é um direito natural à propriedade. Então, se é o direito natural à propriedade, todos não deveriam ter a propriedade, porque é o mesmo caso da arma, né? O cara fala assim, todos têm direito de andar armado. Ah, beleza, e o cara que não tem condições psicológicas? Não, esse aí não pode. Ou todos têm ou não tem. Se você está falando que para você usar uma arma você tem que treinar e ter aptidão psicológica, não é todos. E se você Uhum. está falando que todos têm direito de propriedade e alguns não têm, então não é todos. Então não é Olha só, natural. o direito de propriedade, eu não vejo ele como um direito a priori. Eu vejo ele como uma decorrência lógica de um outro direito, que esse sim, qualquer ser humano tem que ter, que é o de autopropriedade. Acho que você só pode falar que todas as pessoas vão ter o direito de autopropriedade. Agora, o direito de propriedade é preciso que a gente estude, agora analise. Como eu te falei, a proposta do Hofbauer é justamente criar um sistema que não caia em contradição, que seja universalmente aplicável e que seja capaz de eliminar todos os conflitos. E o homesteading, por exemplo, é um direito, é uma filosofia de você adquirir uma propriedade. Como você vai adquirir? É misturando o trabalho da terra. Eu não vejo como Isso não direito. gera conflito? Se Eu você não tem acho que 200 alguém tenha o milhões de direito de propriedade. pessoas e só tem terra para ser trabalhado por 100, ou seja, a terra só suporta 100 trabalhando. Aí os outros 100 têm que ficar sem. Isso não vai gerar conflito? Os que estão sem não vão querer terra? A terra está sendo trabalhada por 100, mas não cabe os outros 100. E aí? Uhum. Isso Não, não mas gera um no caso, conflito? os outros 100 estão querendo, estão não concordando com isso. É claro que o mundo vai ter um monte de pessoas que não vão concordar com isso.
Mas isso não faz do sistema Sim, injusto. por isso que O precisa Estado do está Estado trabalhando. para garantir a propriedade privada. É Mas justamente aí isso que a gente entra está na falando. contradição, Merle. Como é que eu vou garantir a propriedade privada te escravizando, cara? Não tem lógica isso. Como é que eu vou garantir a propriedade privada, controlando Escravidão sua é vida, ditando o propriedade, que você Lucas. pode ou não fazer? Isso eu não vejo Escravidão é como funciona. propriedade, Lucas. Eu sou dono de alguém. Quem garante isso é o Estado. E quem é o dono do Estado garante que. O que acontece é que no sistema capitalista tem essa discussão, porque Não, o que no acontece, cara, é sistema. que na verdade o Estado nem existe. O Estado é apenas uma ideia. É Eu acho. apenas. O Estado Foi não a é um primeira ente discussão que de. vai dizer, o Estado ele é maneiro, ele tem um ente Assim a como o 10 metros mercado de também. altura. Não, Assim como o mercado também não. não, o É mercado um ente. existe. O mercado existe. Não, não existe. Não, Não é um ente. o mercado é Existem as exatamente. pessoas. Não, sim, não, de certa forma sim, é verdade. Mas o que que é o mercado? O que que é a diferença? O que que é o Estado? São pessoas autoritárias delegando direitos que não possuem a outras. Quer dizer, não tem lógica. O que que é o mercado? E eles só fazem O por mercado é causa do exatamente o que capital. eu estou fazendo com você aqui agora, estou debatendo. É tudo que o ser humano faz, age. Isso é mercado. Se você quer Não sair desse diria. estado de inércia para alcançar um estado melhor, isso é mercado. Você está buscando lucro. É tudo Menos pro povo a aberto. minha vontade de acordar Então, amanhã. assaltar um banco é mercado, é isso? Não, Isso. isso aí é você está sendo anti-mercado. Você está Não, eu negando. estou buscando o Não, melhor o da minha mercado vida. Você buscando não o quer melhor. buscar Ele vai algo melhorar. melhor? Se ele sair de boas, com certeza. Vai pegar o dinheiro, vai numa boa. Tá, mas aí você está causando mal-estar social, você está indo Não, contra Não, a as porque sua regras, depois mas ele, aí premissa ele é que compra. mercado é buscar algo melhor. Eu estou falando da Mas sua mas premissa. aí já é o lado utilitário da parada. Eu já acho que se Ô, você Lucas, assalta um banco, você está negando o direito de propriedade de alguém. Oi, Lucas, eu vamos encerrar, ressuscitei cara. aqui dos mortos. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é a favor da venda de bebês? Não. Eu sou a favor, é diferente. Ser a favor da venda da guarda de bebês. Isso então é uma distinção que o Hofbauer mesmo fez, de você vender alguém e de você vender a guarda. Eu sou a favor, lógico, de vender a guarda da pessoa. Até porque a adoção, o que significa adoção? Venda, preço máximo igual a zero. Quer dizer, é uma venda, só que o preço é zero. Qual que seria o problema de você colocar um número aí econômico aí para você fazer com que, inclusive, existam incentivos para pessoas adotarem, sei lá. Eu acho que completamente válido, até porque você não vai estar vendendo a criança. Então Isso é seria escravidão. Você válido, vai por estar vendendo a exemplo, posse dela, a O guarda Walmart dela. então entrar no mercado de bebês. Aí ele contrata um punhado de mulher lá Ótimo. para Mas parir os não. Que meninos. Ótimo. isso, ótimo. Mas a questão é o seguinte: eu não vejo aplicabilidade prática em você simplesmente porque hoje a gente já vive num cenário em que existem muitas Cultivo de crianças órgãos, para vamos serem dizer adotadas. cultivo Quer de dizer, órgãos. Aí o menino vai isso, crescendo. olha só, vou explicar primeiro a venda do bebê Walmart lá. Isso é impossível praticamente. Isso é o que o Pedro diria que era uma falácia do universo paralelo, mas seria algo válido e aceitável, sim. Mas quem que vai ter a Isso já disposição de acontece. gerar um Tem um lugar filho chamado por Deep 9 meses Web, no Lucas. ventre, ter todas as Tem um lugar deformidades, chamado Deep Web. passar pelo estado puerperal, fazer tudo, ter todos os E curiosamente abalos psicológicos para vender uma criança depois? Não tem lógica, não é racional fazer isso. Então, Como que não é? eu vou te Você passar. oferece 100 mil reais para uma mulher que. É o mesmo caso Já da havia mãe acontecido, morrendo né? de doença. A mulher tá com a mãe morrendo Tem de uma amiga doença. minha. Ela precisa de 100 mil. Aí Deixa eu o só. Walmart oferece 100 mil, ela não vai vender o filho? Como assim? Eu tenho uma amiga minha que faz uma peça de teatro baseada na história de uma mulher que vendeu todos os filhos. Todos. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ótimo, não, Aconteceu. ela não Tá? tem obrigação Se de você cuidar. procurar. Não, só pra você ter uma ideia. Se você procurar num lugar chamado Deep Web, depois tem o Koshimaru que ele pode te ajudar a navegar tranquilamente por lá, te passa até o canal. É fácil de encontrar. Se você chegar por lá, tem lá venda de órgãos, venda de bebê, pagar para matar outras pessoas que Não, mas estão isso aí já é devendo uma dinheiro. outra questão. Isso aí já tem como Não, é criar. agência de Não, segurança peraí. privada isso aí. É igual, por exemplo, a venda de Retomar órgãos, um por órgão, exemplo. por exemplo. Sim, exatamente. Você vai Vamos supor colocar que eu o distribuí setor que um órgão da minha funciona para empresa gerir privada para você. o setor de segurança. O que funciona? O Estado ou propriedade privada ou Não, o funcionar é mercado? O outra mercado. questão. Se eu não Então, se o conseguir mercado, a pagar partir do meu. momento que o mercado toma posse do setor de segurança, a segurança vai ser muito mais aprimorada. Então é isso que a gente deve defender aqui. É o que E defendia no Robocop também. isso, assim, não, Era isso muito. é completamente legítimo, você vender bebê, só que isso é completamente racional no ponto de vista econômico. Eu acho que vai ser impossível ter um cenário assim. Eu acho que é muito mais fácil